Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Saudades de todo mundo aí, né? Todo mundo apreensivo para voltar às nossas aulas. Então, boa noite aí, o Felipe, Jéssica, Tainara, Lauren, Cláudia, Franciele, Janaína, Raul, né? Todos bem-vindos aí ao nosso retorno. Boa noite. Como é que estão todos vocês? Como foram de férias? Familiares? Todos bem? Boa noite. Deixa eu só endireitar um pouco o meu chroma aqui. E melhorou. Show. Beleza. Então, bem-vindo para mais um semestre, né? Então, agora a gente vai encarar aí algumas matemáticas, algumas coisas mais específicas, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso AVA. Vou dar uma breve explicação, que deve ter alguns colegas aí novos, né? Como funciona um pouquinho a plataforma, mas nada muito enrolando não, bem rápido. Então, boa noite a todos aí. Quando vocês quiserem abrir o microfone e falar bem tranquilo, vocês vão encontrar aí no Teams, para quem não lembra, ou para quem, sei lá, está entrando agora, né? Porque a gente pode entrar em várias modalidades. Então, o meu chroma aqui tá meio ruim aqui. Segura aí, galera, só um cadinho. Tirar esse chuvisco aqui. Dá para tirar muito, muito, não? Pronto. Tá. Então vou ali só uma breve explicada, onde vocês vão encontrar algumas apostilas, coisa e tal, e depois a gente já entra aí. Esse semestre, quais são as apostilas que a gente vai encontrar? Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Hoje a gente vai iniciar com matemática financeira, que é bem complexa, né? Por exemplo, eu não sou muito das exatas, né? Eu sou mais da área comercial. Porém, a gente tem uma aí que ela é útil para vários segmentos, principalmente quem trabalha na área de RH dentro das empresas, na parte de gestão, né? Até mesmo logística comercial. Boa noite aí, pessoal, vai entrando. Direito tributário, empresarial, importantíssimo, né? Para vocês saberem os direitos, tanto os funcionários das empresas, de mercadoria e do segmento das empresas, né? Em qual modalidade e aonde se enquadra, né? Que é a próxima apostila. Depois nós temos contabilidade geral, que também tem bastante matemática, bastante cálculos, né? Onde que é a vida de qualquer empresa, né? Temos os mercados capitais, né, que é modos de atuações, ICM, tributo, importação, exportação, né, como funciona em toda a cultura da empresa. E ali o último a gente tem a continuação, né, que é do nosso seminário aí interdisciplinar, que a gente estudou ali a parte de citações, referencial teórico, alguma coisa de formatações, né? E agora a gente vai iniciar as nossas escritas, os nossos projetos, que vai ser meio paralelamente, beleza? Bom, ah, eu vou mudar um pouco a minha tela aqui, só porque eu já estou com a aba aberta. Isso aqui é bem importante que vocês acompanhem. Por aí um pouquinho. Beleza. Então aqui dentro do AVA, se alguém não tiver muito conhecimento no AVA, tá, galera, que eu não vou muito me apegar a ele, coloca aí na mensagem aí que eu explico rapidinho, tá? Mas aqui no AVA, se vocês tiverem um tempo depois, vocês entram nessa seminário, tá? E aqui vocês vão vir no cronograma. Vocês vão ver que paralelamente às disciplinas, a gente vai ter aqui os 5 encontros, tá? Então dia 3 do 3, então já próximo aí, semana que vem, depois do carnaval, a gente já vai ter o nosso primeiro encontro do seminário. Então é importante que quem puder estar presente, tá? Eu vou ver se eu consigo gravar a aula, mas caso eu não conseguir estiver presente, que aí vocês conseguem tirar a dúvida melhor. Aí a gente vai explicar como que vai funcionar agora, que agora vocês podem ver que ele está ali, ó, seminário interdisciplinar em contabilidade nos negócios empresariais. Então, provavelmente, esse vai ser o nosso tema a ser desenvolvido, né?
Então eu tenho que explicar ele um pouco para vocês para que lado correr, né? Por onde vocês vão começar, quem que vocês vão estruturar, os componentes dos alunos, para não ficar aquela correria que nem ficou no semestre passado, que todo brasileiro faz, né? Deixar por última hora. E teve um monte de aluno que postou depois, que eu nem sei como é que ficou, né? Que a gente entrou de férias, mas algum tutor do interno deve ter corrigido lá o paper de vocês. Então a gente vai se adiantar, tá, galera? Para não ficar tudo em cima da hora e a gente não dá conta de corrigir, de orientar vocês e vocês reprovarem no seminário. Beleza? Depois dia 31/3, então no mês 3 temos 2 encontros de seminário. Depois a gente tem um 5/5. Dia 2/6 e 30/6 já são as defesas. Beleza? Então isso daqui é importantíssimo vocês anotarem aí. As da disciplina vocês vão acompanhar igual, mas do seminário nem sempre o pessoal olha lá. E ele é um dos mais importantes, né? Professor, você está compartilhando a tela? Não está aparecendo para mim. Ah, legal. Ô, Débora, você está no celular ou no computador? Se puder responder aí, pode ligar o microfone ou pode escrever no chat ali que aí eu te dou uma mãozinha. Celular, legal demais. Então, peraí. Trouxe, agora tá aparecendo. Ah, tá aparecendo? Tá. Aí Agora sim. no celular, o que você pode fazer para ficar melhor? Você bota ele assim na. Tá saindo o meu chroma todo hoje. Na horizontal, tá? Aí você clica e deixa o dedo um pouco fixado na tela. Ela vai criar um ganchinho e fixar na sua tela. Aí é bem tranquilo de você visualizar que ele consegue acompanhar. Agora, se deixar ele flutuante, toda hora ela vai travar. Tá? Então faz isso aí que dá certo. O áudio está muito baixo. Para mais alguém, o áudio está baixo aí, galera, que o meu retorno tá bom pra caramba. Eu tô com outro computador ligado para me ouvir o meu retorno. De repente é só do Luiz Pra aí. mim tá ok também. Luiz, então de repente alguma coisa no seu aí. Dá uma olhada se tem como melhorar, que eu tô com um som aqui em 10. Pô, tá alto até, cara. Legal. Bom, então dentro desse cronograma que foi, né? Tem algum aluno que não era dessa turma, que precisa de alguma orientação? Ok, eu tô pela página web. Ah, legal. Se você puder abrir o Teams sempre pelo software, tu baixa ele no teu computador e abre por ele que ele fica mais estável. Ou no celular. Também baixa ali o aplicativo que no navegador ele não é muito bom não, né? Porque ele pega a internet em tempo real. No software ele fica mais estabilizado, porque o software pega uma quantidade da internet só para ele. Então, é a dica. Bem, então, galera. Essa turma a gente está com 103 alunos, né? Então, bem tranquilo. Eu não era dessa turma, prof. Opa, beleza. E você está em que semestre? Tô no terceiro agora. Eu era do Polo de Viamão. Opa, bem-vinda, bem-vinda. Legal. Então, obrigada. Bom, primeira coisa, você já está no grupo do WhatsApp? Não, ainda não. Desse contato. Tá, eu vou colocar aqui para vocês. Por um pouquinho que eu já coloco aí no grupo. E vocês já podem ir se adicionando aí. Eu vou sempre colocando os materiais para vocês. E facilita bastante a vida aí. E colocar aí. Beleza. Só vocês clicarem aí que vocês já entram direto no WhatsApp, tá? No grupo da gente aí. Bom, então deixa. Tá. Meu nome é Arílio Silva Júnior. Se vocês quiserem anotar aí o nome do tutor que vai atender vocês, né? Tem alguma câmera aqui. Deixa eu ver se é isso. Um pouquinho, tá? Coisa meio ruim aqui, que câmera pequena.
Eu vou colocar essa daqui que vai dar na mesma. Vou aparecer aqui igual para vocês. Então aqui está a disciplina de administração. Meu nome é Arílio Silva Júnior, né? E aqui dentro desse contexto a gente vai fazer algumas apresentações e depois a gente já inicia na apostila, tá? Então aqui é o curso que vocês estão fazendo, bacharelado em administração, né? Quem é o tutor? A minha formação é bacharel em administração, eu tenho superior em logística, licenciatura em espanhol, sou atuante do estado, tenho 26 turmas no estado, e também sou licenciado em licenciatura em inclusão pela Universidade Federal de Santa Maria, sou técnico em informática, tenho experiência com algumas empresas de software, né? E atuei muitos anos com a área administrativa, com uma representação comercial. Então, a minha função era treinar representantes comerciais. Então, eu viajei bastante pelo esse Brasil aí e um pouquinho fora dele. E essa é minha experiência. Então, por isso, quando entrou matemática financeira, que eu falei que as exatas não era muito a minha área, porque eu não atuava na área administrativa. Eu atuava mais em treinamento externo, né? Pessoal de fora, vendedores, vendas, clientes, abertura, cadastro, essas coisas mais chão de, né, na rua, né? Vamos dizer assim. Pode falar, Liliane. Pode Oi, abrir. professor. Boa noite. Estou com um probleminha. Que eu Boa posso te noite. ajudar? Você acabou de falar que o curso é administração, o meu é ciências contábeis. Acho que me colocaram de Sim. novo na turma errada. Não, na verdade não. Você tem que ver o que que acontece. Se alguma dessas apostilas que eu falei hoje que a gente vai cursar esse semestre, falta para você. Se sim, isso é porque Não. você entrou na minha sala para poder cursar e depois quando você fizer ela, tu volta pro seu curso. Porque a gente pode cursar em Não, outros todas que o senhor... cursos. Ah, tá. Não, porque todas que o senhor falou faz parte do Sim, da sua grade. meu calendário ali. É. Ah, então tá tudo certo. Aí Tá, depois quando então tá. você... Não, eu levei um susto agora. Porque daí o senhor já é o terceiro tutor. Daí poderia ter problema e ainda precisa ir para um outro a mais, né? Não, Por isso que aparentemente ele você está falei. no lugar certo. Você só olha se está na mesma ordem que a minha, a grade curricular ali dos cursos que a gente vai ter. Se sim, é isso aí mesmo. Você vai acompanhar comigo. Sim. Aí quando você for para a Uhum. contabilidade específica, parte de CM mais Receita Federal, coisa e tal, aí você vai para o seu curso de novo, com as suas turmas. Então, bem tranquilo. Ok. Certo. Tá, já. Então, obrigado. De nada, precisando, pode abrir aí que tamo junto. Vamos ver Professor aqui. Ari, Obrigada. Oi. Alana falando. Boa Oi, noite. Alana, boa noite, tudo bem com você? Só uma dúvida. O senhor falou a matéria de antropologia, é que eu não tinha ouvido. Não, deixa eu abrir aqui de novo, que aí eu vejo para Tá, vocês aqui é que a minha certinho. matéria primeira agora é para ser Vou voltar aqui, compartilhar com vocês. Ó, a gente tem a primeira, matemática financeira. Vê se bate aí com a de vocês, tá? Se alguém tiver com outra disciplina que não seja matemática financeira, aí vocês estão no curso errado, né? Tem que ver só a matéria que está seguindo agora para vocês no AVA. O curso não importa muito, só a matéria. Se for matemática financeira, para as turmas de quinta-feira, tá tudo certo. Depois a gente vai para direito tributário e empresarial. Depois contabilidade geral, mercado de capital e o seminário. Se for isso aí, bem tranquilo. No outro semestre, provavelmente vocês vão para alguma outra turma se o curso não for de administração. Vê se te ajudou. não é nenhuma dessas. Será que Aí realmente você está na turma errada. Aí você tem que entrar lá no contato, lá no polo de vocês, ver que de repente a sua aula é hoje também, mas aí é com outro tutor. Aí ela te envia o link da turma certa. Ah, tá, então, obrigada. De nada. Precisando, chama aí. Tá bom. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Marilene, bem-vindo. As turminhas aí, a galera que já tá com a gente. Bom demais.
Boa noite, professor. E Tudo certo? tudo certo. Como é que foi aí as férias, né? Cansando de ficar de Bem, férias já, né? sim, sim. Vamos retomar as atividades aí, começar com tudo aí para nós Seguir em frente e seguir em logo, né? frente. Pegar o canudo e seguir aí É pra verdade. troca de carreira, aumento de salário, Sim, essa é a ideia. com certeza. Beleza. Então, seguindo aí mais um pouquinho, só vou dar mais uma navegada por aqui no Ava aqui, no slide, e a gente já entra na apostila, tá? Para os novatos que entraram aí, mesmo que não seja do nosso curso, que vai entrar no grupo do WhatsApp, vocês colocam lá no WhatsApp essas seguintes informações. Nome do acadêmico completo, de preferência. Se tiver, por exemplo, uma Maria, eu devo ter umas 15 Maria aqui, né? Aí fica difícil de eu identificar. Coloca a cidade que você está, né? E o estado, por exemplo, sei lá, estou em São Paulo, em Guarulhos, para mim saber se pintar uma oportunidade por lá, se estiver precisando, eu posso te indicar. Empresa e cargo em que trabalho, se alguma empresa perguntar se eu tenho algum aluno com o perfil que ele está precisando, eu já sei em qual área atuar e qual é o aluno indicar. E o curso superior, se tiver mais, já é outra formação, né? Que possa agregar dentro do que você está procurando. De preferência ali do curso, do cargo, você coloca um que você está atuando e queira continuar a atuar, ou um que você pretende migrar, né? Que aí é mais fácil para mim indicar, porque eu tenho contato com muitas empresas, como eu trabalhei nesse ramo, fica fácil para mim ajudar vocês aí por região e tudo mais. Como eu trabalhava com suporte, com empresas de diversos ramos, eu tenho contato no Brasil quase todo, né? Então eu já ajudei muito aluno, posso ajudar vocês também de alguma forma. Acho que a Kelly. Tem mais alguém aí de mãozinha levantada, mas eu não consigo ler. Só consegui ver da Kelly. Pode abrir o fone aí, tranquilo. Perdão, foi errado. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Eu sou, eu sou a Liliane e estou com a mão levantada, não estou Opa, vendo pode mais falar, ninguém. Liliane, tranquilo. Eu de novo. Prof, no final da aula, sem o pessoal, posso dar uma conversadinha com o senhor Com sobre isso certeza. que o senhor está falando? Claro, claro. Já então, Depois obrigado. também, se não Não, é der tempo, porque. você pode me chamar no WhatsApp ali que a gente troca uma ideia. Uhum, tá joia, né? Porque, assim, ó, caiu feito luva, porque eu hoje tive conversando com uma pessoa e fiquei bem assim com como eu faço o que eu faço. Por isso que eu peguei e falei, o senhor falando isso, eu falei, vou pedir para ele uma mãozinha. Claro que eu puder te Mas não ajudar. é para conseguir, é para eu saber o que eu posso fazer. Ah, o caminho que você Se pode posso. seguir. É. Estratégia, claro, te ajudo sim, que eu puder. Ah, E o tá, já, então, legal. muito obrigada. De nada, estamos aí mesmo para isso. Somos uma família agora. Agora o que que acontece? A gente tem o grupo do WhatsApp, que se vocês tiverem alguma dúvida, pô, tem ali uma oportunidade de emprego, de vaga que surgiu na sua empresa, né? Coloca lá no grupo que vocês podem ajudar as pessoas, né? E quando vier, abre uma porta até mesmo para vocês que estão ajudando as outras pessoas. Porque sempre tem alguém de olho, né? E isso aí é importante. Eu sou muito por essa parte de união, de a melhor conquista que a gente tem as pessoas que a gente conhece, né? Porque, pô, a gente vai conhecer pessoas que vai abrir caminhos nossos de todas as formas, né? Então isso é muito importante. Deixa eu só. Cara, meu Chrome hoje tá meio feio aqui o negócio. Beleza. Então aí vocês colocam lá, tá? Ao decorrer aí do curso ou depois essas informações aí para mim mesmo renomear o contato de vocês lá no Ava e se quando vocês entrarem em contato comigo por alguma coisa, eu já consigo identificar de cara o aluno, já vou lá no Ava e sei qual curso vocês estão, o nome correto e tudo mais, é fácil, rápido de eu localizar vocês. Agora se tiver só o telefone, sem o nome, nossa, aí é cruel, porque é muita turma, a gente não consegue localizar direito, beleza? Rodrigo, estou no smartphone e não consigo visualizar o slide. Coloca o seu celular na horizontal, tipo assim, e clica nele assim e mantém o dedo na tela que ela vai fixar para você. Aí talvez melhore. Sempre na horizontal, tá? Colocar essas informações que está no slide aqui, Marilene, mas eu acho que o seu nome completo eu já tenho ali. Os mais antigos, a grande maioria eu tenho, mas é os novos mesmo. Só o antigo aí que tá comigo já tá bem tranquilo. Beleza, vamos passar aqui então.
Os objetivos de curso, então, aqui a maioria de grandes alunos que estão aqui já estão no mercado de trabalho. A gente está com o objetivo de atualizar vocês para que vocês consigam um concurso público, mudar de carreira, aumento de salário, né? Realização de um sonho, né? Então, os objetivos aqui é exatamente a gente caminhar com isso. E os específicos, né? Ver quais cursos seguir dentro da carreira de administração, que ela é imensa, né? Para onde vocês podem correr, quais vagas de trabalho que pode ter dentro de cada recurso, para que serve cada apostila nesse seu segmento. Então, os objetivos do curso vai estar na grade ali, bem tranquilo, né? E vocês vão conseguir seguir. Tô dando uma pincelada rápida para não enrolar muito, tá, galera? Porque essa apostila é bem maçante, né? Então, o perfil do acadêmico, já falei, né, que são pessoas que geralmente saem do ensino médio, já vai para o mercado de trabalho e depois está no mercado de trabalho ele tenta se atualizar para realizações de sonho, troca de carreira, aumento de salário, né? Não que um aluno que saiu do ensino médio já não entra na Uniaselv e continua dando sequência ao seu estudo já para o mercado de trabalho. Também porque muitos dos estágios que os alunos fazem acabam fixando, né? Ficando dentro das empresas. Então serve para todos os segmentos. Mas esse é para aquela pessoa da correria que não tem tempo de fazer uma presencial, né? Então a gente tem que entrar no flex ou no semi-flex, né? Que eu vou falar um pouquinho das duas aí. Então esse é o nosso perfil aí. Aqui está a grade curricular, que vocês vão encontrar lá também no AVA, tá? Então a gente tem aí no primeiro... como vocês podem ver, tem alunos aqui de todos os semestres. Porque como a gente faz uma apostila por vez, não importa em qual semestre você está, você tem que fazer todas essas apostilas, né? Então você de repente você está num curso aí como a nossa amiga de contábil, né? E está no curso de administração, mas ela vai fazer as mesmas apostilas que está dentro da administração. Então quando ela fizer essa parte, ela volta para o curso dela. Então bem tranquilo. Aqui mais ou menos vocês dão um print aí na tela se alguém não tiver a parte do curso aí, tá? Da grade do curso, para que vocês possam acompanhar e ver quantas horas tem e tudo mais. Não vou falar cada uma delas aqui, senão a gente toma muito tempo. Beleza? Aqui tem a estrutura curricular, né? Então é 2.820 horas de curso. Depois a gente tem o seminário, que é 560 horas. E temos estágios curriculares obrigatórios, tá? Ali ele está zerado, então eu acredito que vai continuar no online, tá? Atividades complementares obrigatórias, que é aqueles cursos que vocês vão fazer além da faculdade, né? Ver lives, cursos de palestra, workshop, né? Outros cursos que vocês fazem de aperfeiçoamento dentro da área de vocês nas empresas, que tenha diploma, né? Então, ou certificado, melhor falando, né? E vocês vão anexando ele lá. Não deixa para a última hora, tá, galera? Porque eu já vi o pessoal aí meio bloqueando a formação porque eles não fizeram a hora complementar. Então não conseguiu se formar com a turma que ele queria e teve que ficar para uma outra. Então como é 120 horas, rapidinho vocês fazem. Se eu não me engano, o sistema ele está comprovando, dando validade para até 30 horas. Então se você fez um curso de 120 horas, vai validar 30 horas. Então você tem que fazer outros, tá? Não pode ser um curso de eu tenho aqui um curso de 160 horas, então já está tranquilo. Não, o sistema não aceita. É 30 horas no máximo, tá? Então vocês dão uma olhada lá que também tem no próprio AVA ali, vocês vão ver cursos livres. Você pode fazer todos eles dentro da Uniaselv mesmo, bem tranquilo. Não precisa correr em outras plataformas fora não, que tem tudo aí, são gratuitos. Muito bem, total do curso então 3.500 horas. Vou passar aí. Quais materiais terei que acessar? Bom, a gente tem aí o livro virtual em PDF, o impresso. Falando em livro impresso, aconselho todos vocês pegarem o livro impresso de quando tiver contas, tá, galera? Contabilidade, matemática financeira, métodos quantitativos, tá? Porque essas vocês precisam mesmo desenvolver a conta, ver como que chegou o resultado, né? Então o papel do lado é mais fácil para vocês fazerem a anotação. Então esse eu aconselho vocês terem ele aí na casa de vocês e aquele também de metodologia científica. O restante
não tem muita necessidade, tá? Porque vocês vão, tipo, mercados capitais, tudo mais, lê no celular, acompanha por aqui que tá tranquilo. Mas esse sim, o impresso é bem importante. Alguém queria levantar a mão ali? Deixa eu ver, o Felipe escreveu alguma coisa. Sobre as atividades complementares, recomendo para todos a Fundação Bradesco. Com certeza, tem cursos bem legais em diversas áreas. Ótimo aí, Felipe. Valeu a colaboração. Também tem a de Santander, né? Muitos cursos bem curtinhos, palestra, workshop, curso de aperfeiçoação. Então, se for da área de vocês, vocês vão lá e que vai dar tudo certo. Aí aqui dentro desses materiais, é importante, vou incentivar vocês a acessar o AVA, né? Porque o AVA? O AVA, ele é muito mais importante do que o livro e do que o PDF. Porque o AVA, ele vai ter vídeos complementares, outras informações, vão te direcionar a outros links, tem os vídeos do professor da matéria dentro do próprio AVA, então ele está linkado certinho da forma de você fazer a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3 completa, com vídeo, áudio, notícias, leitura, PDF e ainda atividades, para que você possa fazer mesmo no próprio AVA. Então ele é bem mais completo. Aí você vai conseguir absorver bem melhor o conhecimento do que simplesmente só assistir a aula do tutor ou só ler o livro, né? Você vai até ganhar o diploma, mas não vai conseguir alcançar realmente o conhecimento que as empresas estão buscando, né? Vocês têm que saber a diferença entre ter um diploma e ter o conhecimento. O diploma só vai ser a porta de entrada para a seleção, mas quando chegar lá na seleção, é o conhecimento que vai mandar. Então, na entrevista, se ele vê que você não tem o conhecimento adequado, a fala, a estrutura metodológica que você está estudando aqui, você nem chega a fazer o teste da prática, né? Então, é bem importante essa parte aí do conhecimento, onde você vai aplicar ele. Beleza? Os encontros aqui, acredito que todos vocês que estão comigo são total flex, né? Ou tem algum aluno aqui que é no semipresencial? Eu vou ficar na turma flex, tá? Eu não retorno no presencial. Então, eu vou ficar provavelmente... Bom, é que muda sempre, né? Eu não sei se vou ficar... A cada semestre, às vezes, muda o tutor. Por acaso, eu fiquei ainda com essa turma. Mas a outra já me trocaram. Então, essa flex, ela teve uma... Total flex, né? Que ela é online. Ela teve um pequeno reajuste, tá? Qual seria esse reajuste? Vocês tinham a primeira prova, né? Primeiro encontro falando sobre a apostila. Não tinha prova nenhuma. O segundo encontro, vocês tinham a prova... 10 alternativas, feita pela internet, ela vai manter, valendo 1,5. Depois vocês iam ter a segunda prova, 10 alternativas, valendo mais 1,5, totalizando 3. E a última, que ela é dividida em 2, 3 as alternativas e 2 e 2 valendo 4 pontos as descritivas, essas modificaram. Essas vão ser feitas no polo, tá, de vocês, mesmo sendo flex. Então vocês vão agendar lá no AVA, tá? Depois eu vou passar um tutorial para vocês bem tranquilo e vocês têm que fazer ela no polo conforme vai as vagas tendo ali o agendamento. E ela é monitorada de duas formas, ou pelo um tutor interno que vai estar lá no polo de vocês, ou pelo um tutor online que eu não tenho nem ideia quem vai ser e vocês também não vão ver quem é. Porque a tela vai estar toda em print, né, monitorado o tempo todo para ver se você não vai abrir uma segunda aba, alguma coisa para fazer uma consulta. Até mesmo porque eu acho que ela vai ser bloqueada. Quando você abrir o AVA, não consegue abrir mais nenhuma página. Então, vocês já se preparam, porque a última vai ser sem consulta, tá, galera? Então, as duas ali, bem tranquilo. E a última, essa modalidade que está sendo modificada. Tá, essa agora já vai ser... Acredito que essa ainda não, mas ela vai entrar já na próxima com certeza. Isso vocês podem ver no polo de vocês, tá? Dá uma ligadinha para lá, entra no WhatsApp que tá bem tranquilo. Diga lá, Diogo. Ô, professor, a última vai ser a descritiva mais as 10 de marcar? Isso. As Ou 10 só de marcar. descritiva? Não, as 10 de marcar. Você vai ter duas possibilidades de fazer ela lá.
Você pode pedir ela impressa, ela vai imprimir para você, você entra numa salinha e faz lá de boa, ou você pode fazer pelo computador. Só que aí o computador vai ser monitorado. As duas vão ser monitoradas, na verdade, né? Vai ter um tutor lá que vai sentar na sala lá. Não sei se você chegou a frequentar semipresencial. Vai ter um tutor em sala, onde tem um monte de cadeira, vai ter os alunos Por lá enquanto foi divididos. tudo online, né? Sim. Ah, tá. Você era todo 100% online. Agora vocês já começam a retornar. As aulas do Ó, eu não sou semi... do 100% online, é que foi online tudo agora por causa da pandemia. Isso, Eu isso. sou uma vez por semana no polo. Isso, aí é o semipresencial. Tem alguns alunos daqui que é a da semipresencial. E tem outros que é total flex, que é aí comigo. Essa é a diferença. O total flex eu tenho aluno aqui da Bahia, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? O da semipresencial, vocês vão lá no polo uma vez por semana ter aula. Então, o primeiro encontro, onde o tutor vai explicar as aulas, né? A apostila que vai ter. Depois ele vai explicar a primeira unidade, vocês vão fazer uma redação. Depois o segundo encontro, vocês vão ter uma prova de alternativa com consulta no livro, mas impressa. E a terceira, vocês vão ter a prova descritiva e as alternativas impressas no polo. Essa é a semipresencial. E a nossa é nessa modalidade que eu tinha comentado, né? Então, 3 encontros aqui online e o quarto encontro também a gente vai ter aqui. Só as provas que vocês vão no polo de vocês realizar. Tranquilo? Oi, boa noite. Boa noite. Falando, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. A minha internet estava meio ruim, eu não consegui entender muito bem a questão do semipresencial. Você é do semipresencial, Mariana? Sim. Tá, o semipresencial são 4 encontros, certo? O primeiro o tutor vai lá uma vez por semana e todos os alunos. Aí ele vai explicar a parte que a gente fala, toda a introdução, a importância da apostila, aonde a atuação, o que vocês vão encontrar no tópico 1, 2 e 3. No segundo encontro, ele vai trabalhar a unidade 1 e vocês vão fazer uma redação no intervalo, depois do intervalo. No terceiro encontro, você vai fazer uma prova com 10 questões alternativas com consulta no livro, de marcar, impressa. E no último encontro, você vai fazer as 2 provas, que é as 10 questões impressa e 2 descritivas. Beleza? Certo, agora entendi. Muito obrigada. De nada. Deixa eu ver mais alguém. Tem mais alguém aí com a mão levantada, mas eu não consigo ver o nome. Pode abrir o áudio aí que tá tranquilo. Tem o Ramon, acho que tá com o áudio aberto aí, Ramon. Deixa eu ver se eu consigo desativar aqui. Tá, desativei. Bom, se alguém mais quiser falar, pode abrir o fone aí, porque tá com a mão levantada, mas eu não consigo ver quem é, tá, galera? Vou passando, tá? Profissionais envolvidos, né? Então a gente vai ter aí quem já está atuando, a maioria de vocês não é iniciante, vocês sabem que vocês é o central, e em volta vocês vão ter vários tutores aí, internos, externos, o professor do livro que vai estar no AVA lá todos os dias, né? Vocês vão ver lá que entra no AVA, atendimento, professor da apostila. Essa de matemática, por exemplo, eu não vou explicar matemática para vocês. Vocês precisam o quê? Entender mais ou menos, a gente vai passar por elas, mas se vocês tiverem, é a profissão de vocês, vocês pretendem saber mais ela a fundo, aí vocês vão ali, entrar no AVA ali, trocar uma ideia com o professor da apostila. Aí ele sim vai te ensinar como ele chegou àquele resultado daquela questão que está lá, porque vocês não conseguiram entender. Ele é um profissional daquela área, né? Então, talvez você pergunta para o doutor, ele não domina. Para mim, eu me viro, matemática financeira. Agora, para ensinar as outras pessoas, já não. Porque eu não atuo, né? Nunca atuei nessa área, né? Já usei matemática financeira? Sim, ela é bem fácil de usar até. Mas para você aplicar, aí você tem que entrar em contato com o professor da apostila. Que ele está online todos os dias. É só você entrar lá e trocar uma ideia com ele, tá? Quem ainda não usou essa ferramenta, dá uma vasculhada lá que vocês vão encontrar. E aí tem a parte financeira, tem a parte da logística dos livros, né? Os tutores internos, tem também os tutores externos, que somos nós,
que participamos do encontro e são a chave principal entre vocês, aluno, e a Uniaselv, né? Quando vocês têm dúvida, coisa e tal, vocês vêm na aula, entra, troca uma ideia, né? E assim vai. Ah, professor, muitos alunos me perguntam, se eu não estiver na aula, eu levo falta? Isso me prejudica? Não, pessoal. Vocês no Total Flex não são obrigados a estar na aula. A gente tem aqui, por exemplo, 103 alunos, presente a gente tem 45. Os outros alunos vão levar falta, vão ser reprovados? Não. Desde que eles estiverem fazendo as atividades, as provas, tudo tranquilo, beleza, ele vai seguir igual vocês. O importante que a gente está fazendo aqui é a socialização, a troca de ideia, conhecendo a galera, né? Porque vocês viram lá quando a gente fez o primeiro seminário, veio alunos de tudo quanto é lado que nunca tinha visto, queriam fazer parceria, dupla, mas aí ficavam perdidos porque não conhecia ninguém. Vocês que estão vindo sempre, vocês nunca se viram, mas já se conhecem. Esse é o legal, entende? Então é importante essa parte de trocar ideia, quando tiver uma oportunidade de emprego, tá desempregado, falar aí com a gente, trocar uma ideia que de repente um sabe do outro e se ajuda, né? Sou flex e quando posso participar? Agora, ué. Tranquilo. Bom, então, vamos passar aí para outra. Aqui tem um videozinho meio básico de como acessar o Ava, mas eu acho que vocês não têm problema nenhum acessar o Ava. Não vou passar ele, tá, galera? Aqui é mais pra galera, se tivesse algum iniciante, tá iniciando agora, mas já vi que todos vocês já estão acostumados a usar o Ava aí, bem tranquilo, tá? Só procurar então na internet ali que vocês conseguem ver como acessar as aulas virtuais da Uniaselv. Só escrever isso, vai cair no vídeo e bem tranquilo, tá? Aí vocês vão conseguir ver o passo a passo de todas as abas do AVA, aonde vocês vão encontrar o atendimento, o professor da apostila, o tutor interno, o financeiro, por algum motivo você está passando dificuldade financeira, como renegociar, né? E assim vai. E temos também ali os polos, né? Vocês viram que a Uniaselv hoje está em todo o Brasil. Então, mesmo que você estiver em viagem, bem tranquilo de você acessar qualquer polo para pegar uma apostila, para trocar uma ideia, ver uma matrícula, se transferir, até mesmo fazer uma prova em outro polo, numa situação irrelevante ou relevante, né? Através do atendimento online, tem ali os chats, que vai direto para o WhatsApp, nem precisa gastar, né? E tem aí os polos presenciais perto. Eu usava bastante quando eu viajava, né? Então, já fiz já prova já no Polo de Mostarda, já fiz em Marau, já fiz em Passo Fundo, né? Porque eu estava em viagem a trabalho. Então, funciona. Foi afirmativo. Beleza. Vamos seguir. O curso em AD, se é bem reconhecido, com certeza. O curso em AD hoje está bombando, né? E concurso público, prefeitura, faculdade, empresas, não faz muita diferença se é o presencial ou se é o online. O que vai te mandar é o seu canudo, o que vai te dar a porta de entrada e depois o serviço que você vai fazer. Conheço diversos profissionais formados na área de AD, né? Em faculdade em AD, pô, e tem cargos maravilhosos, né? Então funciona, galera. Essa parte de discriminação não existe mais não. Investimento na carreira, não pensa que é dinheiro jogado fora porque aumentou um pouquinho a mensalidade, o custo está um pouquinho mais caro. Você tem que pensar diferente. Pensa que é um investimento em você. Esse investimento, se você mostrar para a empresa que você vai aplicar isso dentro da empresa, você consegue até mesmo ganhar a bolsa pela empresa. A empresa custeia, né, a sua faculdade. Por quê? São prestações risórias, bem tranquilo. Para a empresa isso aqui não é nada. Ele apenas quer ver de você o incentivo que você daria para o investimento dela em você, né? Quer ver a sua visão, a sua ambição, né? Então pensa nessa forma. Estou pagando hoje, será que a empresa pagaria para mim? Como que você vai saber? Só chegando junto. Mas você tem que fazer uma estratégia. Você não pode chegar lá, pô, paga a faculdade para mim. Não, tem que chegar com recursos, né? Com fundamentos. Tem alguém aí com fone ligado aí, galera? Dá uma olhada aí se vocês conseguem desligar aí. Pra não dar microfonia pra gente aí. Beleza. Aqui tá meu contato. Vocês podem tirar um print também, tá?
bem tranquilo, tá o meu celular, além de estar ali o grupo do WhatsApp, que é o mesmo, e o meu e-mail se vocês precisarem. Agora sim, vamos entrar no apostila. Sair daqui, tá o meu slide. Professor, desculpa interromper, eu entrei um pouquinho atrasada, mas o senhor está compartilhando a tela, porque para mim só aparece o pessoal, assim, o nome das pessoas que estão participando. Certo, você está no celular ou no computador? Celular. No celular? É. Tá, vai no celular, clica, bota ele na horizontal, clica com o dedo na tela dele, mantém alguns segundinhos fixado para ele ficar legal. Depois você vai ali nos 3 botãozinhos e assistir em tela inteira. Eu acredito que você vai conseguir. Tá. Certo aí. Tá, vou fazer. Tá. Aqui na apostila agora. Só segura um pouquinho que eu tenho uns 300 aqui. Matemática. Certo, então. Bom, aqui o que vai acontecer? Nessa parte aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho a matemática financeira, né? Aonde, deixa eu só tirar essa parte aqui. Aonde nós... Tópico 3, unidade 1, deixa eu retornar lá para cima lá, que a gente inicia junto com o vídeo de uma professora que ela é especialista nessa área aí, né? Ela já é veterana, né? Bem mais do que eu, e ela atuou, pelo que ela comentou, na área do... realmente dessa parte das exatas, né? Ela consegue explicar de forma maravilhosa. Então, achei esse vídeo muito colaborativo, ela sempre está ajudando a gente aí, né? E eu vou acompanhar junto com vocês, fazer alguns círculos aqui necessários, né? E vamos acompanhar junto essa aula aí que vai dar tudo certo. E dúvidas depois vocês vão anotando aí, tá? Que a gente vê o que a gente consegue resolver junto aí. Então essa é a professora Nayara Torres Milion, né? De Santa Catarina, se não me engano, aí da região de vocês, da Uniaselv também, ela vai estar na mesma apostila do que vocês aí. Deixa eu aqui então colocar a unidade 1 tópico 2, não, que é lá a unidade 1 lá em cima. Segurei mais um pouquinho. Inicia junto, aqui, beleza. E vamos tópico 1, né? Vamos iniciar aí com o vídeo delas, então. Boa aula pra gente e vamos seguir. A calculadora HP 12C, ela é fundamental, né, para a gente fazer essa parte de juros composto, porque ela é uma calculadora que vai, de uma forma, ela vai simplificar, né, ela vai acabar simplificando os cálculos dos juros compostos. Se a gente for colocar em equação de matemática, são cálculos muito, assim, complexos na parte mesmo principalmente de equação, quando a gente fala de expoentes, né, que nos juros compostos a gente acaba trabalhando com um número que tem expoente. E fazer isso, às vezes, para números muito altos, acaba que na calculadora normal, ali na raça mesmo, na matemática normal, acaba sendo um pouco complexo. E já na matemática, já na calculadora financeira, é muito fácil a gente realizar toda essa parte de juros composto, mas justamente pelo fato dela já ter botões, né, que nem aqui tá aparecendo aí para vocês, o N, o I, o PV, o PMT, FV, então tudo isso daqui já são botões que vão facilitar o nosso cálculo de juros composto. E o juros composto, na verdade, é o juros que a gente mais utiliza hoje dentro do mercado, né? Então, por isso que muitos administradores acabam utilizando a HP, né, para poder trabalhar toda essa parte de números da área da gestão financeira para facilitar. Então, aqui a gente consegue também falar sobre a questão de parcelamentos, datas, né, para quando vão ficar as datas pré-datadas, por exemplo. Isso tudo a gente trabalha dentro da calculadora, né? Eu brinco, assim, que tem muitos alunos que começam assim, professora, essa calculadora não é de Deus, pelo amor de Deus, porque ela dá umas coisas muito loucas, você aperta o botão aqui e já dá o resultado, assim, super na hora, né? E é bem isso mesmo.
Essa calculadora ela é muito eficaz para a gente na hora da gestão financeira, quando a gente trabalha com orçamento. Então, quem já é da área, pode ser que já tenha contato com a HP e sabe que a HP realmente ela facilita. Eu vou ser sincera com vocês de que depois que eu conheci, né, na faculdade, eu também tive que fazer, adquirir essa calculadora, começar a utilizar essa calculadora na faculdade, hoje, para mim, ela é, assim, muito tranquila de usar. E quando a gente, até durante o período da faculdade, quando eu já estava muito acostumada com ela, tinha uma época que eu falava assim, nossa, eu não consigo pegar uma calculadora normal, porque a gente já se acostuma com o jeito da HP, que ela é um pouquinho diferenciada da calculadora normal aí, mas a gente pega o jeito e só já percebe que ela é muito boa, e para quem trabalha realmente muito com essa parte de gestão financeira, vai saber o quanto que ela ajuda aí. Então, a gente tem aqui, né, no nosso livro, na verdade, a gente não vai iniciar o livro já fazendo cálculo direto na HP. A gente precisa dar uma relembrada em algumas situações matemáticas mesmo, né? Então, a gente vai falar agora, nessa unidade 1, a gente vai estar trabalhando muito a memória, puxar lá na memória de vocês essa questão da matemática um pouco básica, assim, né? Então, é uma unidade que eu vou já falar e vou adiantar. Se você tem facilidade com a matemática, você vai falar assim, nossa, professora, passa essa unidade, toca a ficha e vamos embora, porque eu já entendi tudo, já compreendi tudo. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa compreender que tem alguns colegas nossos que não têm a mesma facilidade. Eu tento ser a mais didática possível dentro dessa disciplina, justamente pelo fato da gente muitos estarem voltando a ter o encontro com a matemática, então precisa relembrar algumas situações. A primeira coisa que a gente vai relembrar é a famosa regra de 3, que muitos já devem ter falado aí do outro lado, putz, não acredito. Pois é, outros já nem vão falar assim, nossa, tranquilo, né? Então, a unidade 1, a gente vai trabalhar muito essa parte de regra de 3, a gente vai relembrar um pouco. Então, aqui na unidade 1, a gente vai ter separado em 4 tópicos. Nós vamos falar, vai ter a apresentação, que a gente vai falar o que é juros, despesas, essas situações todas da área financeira. Tópico 2 vai ser uma revisão de porcentagem. No tópico 3, a gente vai falar de sistemas de capitalização. E o tópico 4, a gente vai falar um pouco sobre a calculadora financeira. No tópico 1, a gente tem, então, uma apresentação que ele traz para a gente. Ele traz alguns conceitos básicos e o primeiro parágrafo ele já fala para a gente, né? A matemática financeira é uma disciplina fundamental em nossas vidas, pois através dela aprendemos a resolver cálculos financeiros diversos. Ela fornece instrumentos para podermos elaborar e avaliar projetos de investimentos e ainda tomar decisões diante de alternativas financeiras econômicas. Então, ela nos auxilia bastante, tá? Essa disciplina, justamente porque aí, como ele vai nos ensinar a mexer na calculadora, a gente vai, por quê, né? A gente vai depois começar a compreender tudo isso quando a gente for lá falar de payback, quando a gente for falar de taxa de atratividade, quando a gente for falar de todas essas partes da gestão financeira, isso vai ajudar bastante, vai facilitar bastante. Então, dentro da matemática financeira, a gente trabalha com alguns termos. A gente trabalha com o termo de capital, ou valor presente, que a gente acaba utilizando aí essas duas siglas. Tá? Então, essas duas siglas elas vão aparecer muito no decorrer aí do nosso estudo, nas unidades. Vai aparecer muito a sigla PV e a sigla C, para quando a gente for falar de valor presente ou de capital, que é a quantia de dinheiro que a gente tem, né, naquele momento. Também tem a questão dos juros, que ela é representada pelo J. Então, os juros, na verdade, é a remuneração que a gente está ganhando em cima de algum capital. Então, ou a gente também, né, não só ganha, né, para quem está recebendo, né, os juros está ganhando, mas quem está pagando os juros, de uma certa forma, está perdendo. Né? Então, a gente enxerga os juros aí de duas formas. E também dentro da matemática financeira, quando a gente começa a falar sobre justamente essa parte de capital, a gente tem que entender que o capital ele pode ter um certo risco, ele pode também
ser uma despesa, ou também pode sofrer a questão da inflação, ou a parte do custo de oportunidade, né? Então, o detentor do capital que foi emprestado busca uma remuneração. Então, dentro disso, ele pode estar correndo risco, que são as probabilidades de não receber de volta esse capital. Então, quando a gente faz um determinado investimento dentro da nossa empresa, a compra de uma máquina ou um sistema novo que a gente vai estar implantando dentro da empresa, isso tudo gera um risco. E a gente tem que saber fazer riscos calculados dentro da nossa empresa. E também tem a parte de despesas, que são todas as despesas que terá que suportar durante o prazo, inclusive a cobrança do empréstimo, né? Então, despesa é tudo que a gente está tendo de gasto durante aquele período contábil. A inflação, que é a perda do poder aquisitivo da moeda, né, no prazo daquela operação. Então, é quando a gente começa a ter taxas, né, a gente vê muito na parte da economia, a questão do aumento da inflação, isso pode estar valorizando mais ou desvalorizando menos uma moeda. E o custo de oportunidade são as possibilidades alternativas de aplicação de recursos. Como ele coloca um exemplo ali, né? Um conhecido seu com dificuldades financeiras oferece a você um terreno que é dele por um valor bem menor que o valor real do terreno. Você não pode comprar e fazer um excelente negócio, pois emprestou o seu dinheiro. Então, a gente também tem essa questão da oportunidade que surge, isso também pode gerar para a gente um certo custo também. Então, por isso que a gente fala essa parte de custo de oportunidade. E outras nomenclaturas também que a gente utiliza muito dentro da matemática financeira é a questão de prazo, né, ou número de períodos, que é representado pela letra N. Então, quando a gente fala na questão de tempo, a quantidade de tempo que aqueles juros vai correr, ou aqueles parcelamentos vão acontecer, o número de prestações, enfim, a gente sempre vai utilizar a letra N. Né? Então, o N sempre está relacionado a essa questão de tempo. Que esse tempo pode ser de anos, semestre, trimestre, bimestre, meses ou dias. Então, vai chegar lá uma parte da unidade 2 que a gente vai ter que começar também a fazer conversão. A gente vai ter que começar a compreender quantos semestres tem um ano, quantos meses tem dentro de um semestre, ou quantos dias tem dentro de um trimestre. Então, a gente vai ter que começar também nessa parte financeira de conversão, a gente também vai trabalhar bastante, porque quando a gente trabalha um tempo, a gente precisa, às vezes, no nosso enunciado, pode ser que venham tempos diferentes. Uma está falando que emprestou em 20 dias, em 30 dias, e ele quer saber quantos meses lá no final, enfim. Então, a gente precisa sempre equilibrar. Ou fica tudo em meses, ou fica tudo em dias. Por isso que a gente também vai trabalhar novamente essa questão de conversão, vai puxar na memória aí quantos dias tem dentro de um ano, quantos meses tem dentro de um trimestre, e assim vai. Com a letra I, então, nas nossas fórmulas, ela tem, então, vai ter sempre aparecendo o I, a gente já sabe que é juros. E quando a gente fala que é juros, a gente está trabalhando a questão percentual. Então, sempre vai ter que, esses juros tem que estar com um porcento ali, né, do lado. Então, a gente vai ter, eu pego muito no pé dos alunos, bastante essa questão de colocar o símbolo. Se eu estou trabalhando a questão monetária, a questão de dinheiro, ou eu vou colocar no enunciado, na hora de estar escrevendo, que foi R$100, eu vou escrever, né, vou botar R$100, ou eu posso simbolizar também com RS cifrão, aqueles R$100. Se eu colocar o RS cifrão, beleza, já representei que aquilo é valor monetário, que eu estou falando de moeda. Então, por que a gente precisa ter essa consciência que a gente vai ter que colocar sempre o símbolo? Para a gente poder entender o que o enunciado está pedindo. Principalmente quando a gente chegar lá na prova final e que, por exemplo, vocês precisarem colocar o valor, né, daquele resultado, se vocês colocarem só PV igual a 100, não é que eles não vão considerar o teu resultado correto, mas vai estar faltando o fator, o símbolo. Então, PV igual a 100, escreve reais, ou PV igual RS cifrão 100.
Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente trabalha taxa de juros, a gente tem que sempre lembrar de colocar o símbolo do porcento, tá? Então, e quando a gente está trabalhando a questão de tempo, a gente sempre coloca se é dias, se é meses. Ah, então N é igual a 1. O quê? Um ano, um mês, um bimestre, um semestre. Então, e escreve semestre, mês, dia. Né? A gente tem que colocar sempre nas nossas respostas. Então, quando a gente estiver praticando as atividades, a gente sempre coloca no final se é R$ 100 ou se é 100 dias, enfim. Tá? A gente tem que trabalhar a questão simbólica também. E ele finaliza falando de montante ou valor futuro, né? Que é a quantidade que eu vou acumular de dinheiro no final daquele meu período, daquele meu tempo que eu estou estipulando. Então, eu quero saber, eu apliquei R$ 1.000 e vai ter uma taxa de 1% ao mês. E eu quero saber, no final de um ano, quantos reais eu consegui acumular. Então, qual foi o meu montante lá no final? Né? Então, o montante é justamente isso, que eu acumulei ou o que eu vou ter no meu valor futuro, tá? Que é simbolizado pela letra M ou pela letra FV. Se vocês perceberem, né, as letras, quando a gente. O M, o J, né? Isso tranquilo. Mas quando a gente está falando, por exemplo, valor futuro, é FV, né? Porque na verdade esse FV ele está trabalhando a expressão em inglês, né? Que é future valor lá. Então, por isso que é trocado, tá? Então, e por que ele, professora, mas por que raiz ele não coloca o FV, o VF e não o FV? Porque na calculadora a gente não trabalha com as expressões, na calculadora HP a gente não trabalha com as expressões em português, a gente trabalha com as expressões sempre em inglês, então por isso que a gente fala que é PV, que é Present Valor lá, né? Não sei falar valor em inglês, mas eu sei que é aí a mesma coisa para o FV, né? Por isso que a gente vai trabalhar essas siglas e vocês já podem perceber aqui na própria calculadora que a gente tem, né, um botão para N, um botão de I, um botão de PV, um botão de FV. Então, já começam a perceber que são nomenclaturas, são botões que a gente tem dentro da nossa calculadora financeira também. E quando a gente fala de prestações, a gente fala de PMT, que são os pagamentos ou recebimentos que a gente vai ter aí ao longo, né, do período. Então, quantas parcelas, né, quantas prestações a gente vai estar fazendo essa realização financeira. E também na calculadora a gente aparece esse botão também de PMT. Tópico 2. Tópico 2, então, nós vamos fazer uma parte de revisar um pouco de porcentagem. Então, a gente vai lembrar aí um pouquinho de regrinhas de 3, né? A gente vai começar a utilizar as regras de 3 para poder compreender um pouco aí dessa parte da porcentagem. Conceituando a porcentagem. Porcentagem é o valor que encontramos quando aplicamos uma razão sem decimal a um determinado valor. Parece complicado, mas não é, pois na verdade os cálculos são simples. Como o nome, porcentagem já diz, porcentagens por 100 ou sobre 100. Então, a gente já consegue entender que quando eu falo 10% é 10 sobre 100, ou seja, é o 10 que está sendo dividido por 100. Então, aqui ali, né, na própria... Eu gosto muito da apostila de matemática financeira, porque ela é bem detalhada, assim, ela é bem bacana, a gente consegue compreender bem... só na leitura a gente consegue entender certinho que ela é bem detalhadinha. Então, aqui ele coloca, né, que então, se eu quero saber quanto que é 10% de 5.000, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer o 10%, ou seja, 10, que vai dividir o meu 100 e depois multiplicar o 5.000. Então, na calculadora eu posso fazer 10, que divide 100, e aquele resultado multiplico por 5.000. Ou, como é muito mais
comum, né, a gente utilizar dentro da calculadora já diretamente, né, o símbolo da porcentagem, né? Quando a gente quer, a gente só vai, né? Quando a gente utiliza a calculadora normal, a gente coloca 5.000 que multiplica 10% igual. Não, 500, né? Que aí ele multiplicou 5.000 pelo 500. A gente já sabe que dá ali os 500, muita gente já faz direto, né? Menos 10%, né? Tem muita gente que já, eu quero quando é porcentagem, quanto que vale, né? Então, na calculadora a gente utiliza muito o símbolo da porcentagem, isso na questão automática. Aqui, na verdade, ele só está, então, fazendo o passo a passo para a gente poder entender como é que funciona. Ele também deu um outro exemplo, que é 2,5% de 10.000, onde ele pegou vou pegar aqui a calculadora, o 2,5, ele divide por 100, né? Porque ele pegou o 2,5 e dividiu por 100, e depois ele vai multiplicar por 10.000. E dá 250, tá? Então, ele fez as duas formas de trabalhar ali. Professora, beleza, eu entendi que a gente tem que pegar os 2,5, que eu vou dividir por 100, o resultado que dá, eu multiplico por 10 e eu vou achar que 2,5% de 10.000 é 250. Mas ali naquela solução 2, eu já não consegui compreender por que ele colocou 10.000 dividido por 100 e multiplicou por 2,5. Então, aqui ele só fez a troca, né? Ele jogou esse 100, jogou para debaixo aqui dos 10.000 e acabou meio que fazendo, sabe, aquela questão dos cortes, dos zeros, não sei se vocês vão lembrar quando a gente fazia a regrinha assim, né, de divisão, ó, nessa parte aqui da solução 2 aqui, ó, que aí a gente, deixa eu até aumentar. Quando a gente pegava e corta esse zero, corta o zero de baixo. Corta um zero de cima, corta o outro zero de baixo. Aí sobrou 1. Então, ou seja, eu vou multiplicar 100 por 2,5. Vocês conseguem lembrar disso? Aí aqui, vamos lá, né? Ele já começa, se a gente for também trabalhar regra de 3, né? A gente consegue trabalhar a regra de 3 em qualquer parte da porcentagem, né? Então, se eu quero saber. Se a gente quer saber quanto que vale uma porcentagem X de um valor total, a gente consegue também trabalhar com a regra de 3. Ele dá o exemplo aqui 3 e a gente consegue perceber isso, né? Ele coloca lá, uma duplicata sofreu um desconto de 12%, sofreu um desconto de 12%, resultando o valor líquido de R$8.000. Qual era o valor inicial da duplicata antes do desconto? Então, o que a gente tem que voltar a interpretar, né? Aqueles que têm um pouco de dificuldade com a matemática. O que a gente tem que interpretar? Entender o problema. Entender o que ele está pedindo. Então, ele quer saber qual foi o valor inicial da duplicata. E toda vez que a gente fala de valor inicial, a gente quer saber quanto que vale o 100%. Tá? Então, a gente já pode colocar isso como regrinha. Toda vez que aparecer qual o valor inicial, o que ele quer saber? O valor que vale a 100%. Ou seja, a gente não sabe o valor do 100%. A gente sabe apenas o valor que representa os R$8.000, que é referente a 12%? Não. Aí é que está o cuidado que a gente precisa ter. Porque os R$8.000 é o resultado do desconto de 12%. O R$8.000 é considerado o valor que teve desconto de 12% do valor inicial. Ou seja, o R$8.000 corresponde a 88%.
Vou falar de novo, porque né, às vezes pode ser que alguém não tenha compreendido. Porque eu sei aonde que empaca, às vezes, nos cálculos de vocês. Então, não adianta, né, a gente pegar lá na regra de 3, por exemplo, desse cálculo que ele está nos fazendo aqui. Por exemplo, ele chegar e colocar. Ele vai colocar assim, então, 8.000. Na regra de 3, o que a gente tem que lembrar, né? Vamos, primeira situação da regra de 3. A gente está trabalhando com dois símbolos, né? A gente está trabalhando com percentual e estamos trabalhando com valor monetário. E na regra de 3, a gente tem que lembrar que valor monetário fica embaixo de valor monetário. Porcento fica embaixo de porcento, né? Então, por isso que o 88 e o 100% estão um embaixo do outro, e o 8.000 e o X aqui estão um embaixo do outro. Então, a gente tem que lembrar que porcento fica embaixo de porcento, real fica embaixo de real. Então, por isso que o 8.000 ficou aqui e o 88 ficou aqui. O 88% ficou aqui. Né? Não preciso colocar a porcentagem de novo nesse caso, porque eu já configurei aqui a minha regra de 3, colocando, né, a unidade de medida. E aí, como a gente falou, eu quero saber qual foi o valor inicial. E o que quer dizer sempre o valor inicial que a gente comentou? O 100%. 100%. Então, a gente tem aqui a regra de 3. E como é que faz regra de 3? Né? É aquela multiplicação cruzada. Mas vamos focar aqui de novo no 88%. Se a gente colocar 12% aqui e fazer a referência que 8.000 é igual a 12%, vai dar errado a nossa conta. Porque, na verdade, como eu disse, né, o 8.000 foi uma duplicata, sofreu um desconto de 12%. O resultado foi de R$8.000. Então, ou seja, 100 menos 12, que aí vai dar o 88. Eu bato bastante na tecla disso, porque isso aqui adora cair em prova. Tá? Então, por isso que eu bato bem. Eu costumo frisar essa situação, porque tem gente que às vezes se perde, e até aquele que fala que entende de matemática, se perde às vezes numa besteira dessa. Então, por isso que se você está com o seu livro na mão, nesse exemplo que a gente está falando, do exemplo 3, você pode colocar lá, ó, que valor inicial, puxa uma setinha aqui, assim, ó, puxa uma setinha e escreve. Valor inicial representa 100%. Escreve aqui, pega a apostila e escreve. Ou se você está com outro caderno, escreve. Valor inicial é igual a 100%. E quando a gente fala aqui, ó, de cuidar do desconto, tá? Ele sofreu um desconto de 12%. E o valor final foi de 8%. Então, ou seja, não é 12%, não representa a 8%, representa a 88%. Então, a gente tem aqui, né, a parte, na regra de 3, a gente, então, trabalha a questão do cruzar, né, a gente, então, sabe que multiplica esse por esse e esse por esse, né, a gente faz o método do cálculo em cruz, né, a gente cruza, ou seja, o que a gente vai fazer na regra de 3? Nós vamos, então, multiplicar 8.000 e vai multiplicar aqui, né? Aqui a gente tem que... Eu vou utilizar o ponto para a gente referenciar a multiplicação, tá? Porque a gente vai ter o x como uma incógnita ali. Então, eu vou pegar 8.000 e vou multiplicar por 100. Eu estou fazendo a regra de 3, né? Que é o método cruzado. E vou fazer o 88, que vai multiplicar o x, certo? E aí, como é que a gente faz primeiro? Vamos lá, vamos multiplicar o 8.000 por 10.000, que vai dar 800.000. 800. E do outro lado ficou 88, igual a que multiplica por x. Aí agora vem a nossa memória, né? Tudo que está multiplicando
de um lado da equação passa para o outro lado dividindo. Tudo que está dividindo de um lado passa multiplicando. Tudo que soma de um lado passa subtraindo e tudo que está subtraindo de um lado passa somando, né? Não sei se vocês lembram aí dessa regrinha, né? Dentro da regra de 3. Então, a gente tem aqui a multiplicação. Então, 88 está multiplicando. Eu vou passar para o próximo, para o outro lado, então, dividindo. Então, eu vou pegar os 800 mil. E vai ser dividido pelo 88. Igual. Então, eu vou pegar lá a minha calculadora. Vou pegar os 800 mil. Vou dividir por 88. 900, 9.090, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, que isso quer dizer que é igual a 1, porque depois a gente aprende a fazer essa questão de arredondamento lá no método quantitativo. Mas aí eu vou mostrar para vocês depois que na calculadora financeira ela já faz arredondamento já diretão, assim, é bem legal. Depois eu mostro para vocês. Então, deu 9.090 com 91 centavos. Então, x é igual a 9.090 e 91. Vamos lá agora. Isso aí é o quê? É porcentagem ou é real? É real. Então, se eu estou trabalhando com real, o que eu tenho que falar no final? Reais. Que era o que eu estava falando para vocês o tempo todo, da importância da gente finalizar com a unidade de medida que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente tem aqui o valor inicial daquela duplicata. Então, a duplicata que a gente está falando ali no exemplo, ela teve, então, esse valor de R$ 9.090 com 91 centavos, que era o significado do 100%. Então, se agora eu pegar esse valor e fazer menos 12%, eu chego no 8.000. Entenderam por que a gente não podia ter colocado que o 8.000 era igual aos 12.000, era os 12%? Porque os 12%, na verdade, foi tirado daqui de R$ 9.090. Certo? Vamos partindo, então. Ó, aqui, até na nota da apostila, ele até deixa muito clara essa parte, né? Que muitas pessoas tentam aplicar os 12% sobre o 8.000 para encontrar o resultado, que não é o certo. Mais uma aqui, ó, que aparece pra gente. Mais um exemplo que a gente vai fazer aqui. Carlos comprou uma motocicleta por R$ 10.300 e revendeu por R$ 12.000. De quanto por cento foi o lucro do Carlos? Então, vamos lá. Vamos iniciar de novo, vamos ler o nosso enunciado. O Carlos comprou uma motocicleta por R$ 10.300. Então, o valor inicial do Carlos é R$ 10.300. Fechou? Então, tudo que é valor inicial, o que a professora falou no exemplo anterior, representa 100%. Então, a gente já sabe que R$ 10.300, se é o valor inicial, vai representar 100% na minha equação. Continuando. E revendeu por R$ 12.000. Então, ou seja, o meu valor final foi de R$ 12.000. Aí ele perguntou, de quantos por cento foi o lucro do Carlos? Então, eu preciso fazer qual é o meu valor inicial, o meu valor final que eu vendi foi de 12.000. Eu tenho o meu valor inicial, que foi de 10.300. Então, a diferença de 12.000 para 10.300 vai ser o quê? O lucro que eu vou ter, que vai ser de R$ 1.700. Aqui ele fala que a gente também pode fazer uma regra de 3 simples, que ele coloca da seguinte forma. 10.000, vamos fazer aqui também. Ele coloca lá, né?
real, vamos fazer lá, real em cima de porcentagem, e real com real, porcentagem de porcentagem. Qual foi o valor inicial? 10.300. 10.300, o que a professora falou? Representar 100%. Ele quer saber qual foi em porcentagem que ele ganhou em cima dessa venda. Então, ele quer saber o percentual do lucro. Então, por isso que a gente achou 1.700, né? Foi a gente vendeu por 12, a gente comprou por 10.000, vendeu por 12, a diferença foi o nosso lucro de 1.700. 1.700 representa quantos por cento? É isso que a pergunta tá falando. Então, a gente vai pegar 1.700, é o nosso X. Aí a gente faz lá, regrinha de 3, que é a parte, que é a questão, né, que a gente colocou. Cruzada, esse por esse e esse por esse, certo? E a gente continua aqui. Então, é 10.000 que vai multiplicar por X igual a 1.700 que vai multiplicar por 100. 10.300 igual, multiplicando por X, igual 1.700 que multiplica por 100 vai dar 170.000, 170.000. Aí, de novo, tudo que multiplica de um lado vai passar dividindo para o outro. Então, eu estou multiplicando 10.300, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar X igual a 1.000 que divide 10.300. Igual a, então a gente pega a calculadora. A professora, mas já tá ali. Não, mas a gente tá fazendo para quem não tá compreendendo, compreender. A gente tem que ter paciência nessas horas que envolvem matemática, porque tem coleguinha que precisa compreender. Que deu 16,50. Então, vou botar aqui, x é igual a 16,50. 16,50 o quê? Reais ou porcentagem? Porcentagem. Então, 16,50%. Nunca esquece de colocar no final da nossa conta a unidade de medida que a gente está utilizando, certo? Por que eu estou fazendo bem assim? Essa parte aqui de porcentagem, a gente vai trabalhar bastante, tá? Na unidade 2, se eu não me engano, essa questão de regra de 3. Quer ver? Exemplo 5. Exemplo 5, então, a gente tem ali. Uma pessoa vendeu uma casa por 35.000 com um lucro de 8,5% sobre o preço da compra. Por quanto ela havia comprado essa casa? Vamos lá. De novo. Vendeu por 35.000. Se eu estou vendendo por 35.000, esse é o meu valor final, porque eu já estou vendendo por esse valor. Ou seja, quando eu comprei, tinha um valor, né, menor, porque ele já disse que eu tive um lucro. Eu poderia também ter tido um prejuízo. Então, eu tive um lucro. Então, ou seja, os 35.000 é o valor que eu tive mais o valor da minha compra mais 8,5%. E o valor inicial referente a 100%. A gente volta lá naquela do exemplo 3. E o que eu falei? Todo valor inicial se refere a 100%. Então, aqui ele quer saber
justamente isso, né? Qual foi o valor da casa no início? Então, o valor inicial é igual a 100. Então, ele quer saber o valor que representa 100% na minha equação. Por isso que ele colocou ali, ó, que o valor 100% da minha equação corresponde à casa inicial ali, o valor da casa inicial. Tá, professora. Beleza, já entendi que a gente tem que descobrir o que é o valor de 100%. Só... Não. E como é que vai ser aí esses 35%, né? Você tinha falado que quando era lá, eu não podia fazer multiplicar por os 12% antes, quando era o prejuízo, o desconto lá, e agora como é que fica nessa situação? Eu não tive um lucro, então isso quer dizer o quê? Que em cima do valor original, eu tive mais 8,5 de lucro, ou seja, lá, quando a gente falou de desconto, eu descontei do 100%. Aqui eu estou falando de lucro, eu estou falando de algo que acrescentou. Então, por isso que agora eu somo ao 100%. Então, toda vez que a gente fala de lucro, eu vou falar de uma soma de 100%. E volta lá, isso pode até escrever aqui, ó, circula a palavra lucro e traça bota um lembretezinho aqui, ó. Lucro sempre soma com o 100%. Então, por isso que eu vou somar 100% mais 8,5. E volta lá na outra, na dos 12% aqui, ó. E faz também essa observação. Quando eu estou trabalhando com desconto, aí faz aqui, ó, um tracinho. Eu subtraio de 100%. Então, quando a gente fala de desconto ou, tá, que pode não só apenas aparecer desconto, mas também quando aparece a palavra prejuízo, eu sempre vou subtrair de 100%. E se eu estiver falando de lucro, eu vou falar de somar com o 100%. Tá? Coloca isso aí em algum lugar da tua apostila, porque isso vai ser para vocês poderem lembrar, né, que lá na frente vai aparecer isso novamente e vocês vão saber decifrar quando vocês vão ter um adicional ou quando vocês vão ter um desconto de 100%. Volta, então, voltamos. Então, eu tenho lá os 35 mil, que correspondem a 100% mais 8,5, certo? Que foi o que a gente tinha falado, que eu vou acrescentar. Ou seja, que corresponde a 108,5%. E ele quer saber o quê? Por quanto ele havia comprado a casa, ou seja, ele quer saber o valor original da casa. Então, o valor original a gente não sabe, é o X, que a gente vai achar. E valor original, o que a gente sempre falou que é? 100%. Seguimos, então. 108,5 que multiplica o X, que é igual a 35 mil, que vai multiplicar por 100. 108,5 multiplica o X igual a 350 mil. Não, é 3, muito mais. Vou ver aqui. Aqui. Eu coloquei a quantidade certa de zero, coloquei 5 zeros. Na verdade, corresponde a 3.500.000, né? Isso aí. Pega a calculadora. Na dúvida, pega 35 mil e multiplica 100 e
divide por 108,5, que vai dar 32.258,06 centavos. Então, aqui, né? Vamos fazer certinho. A professora estava fazendo certinho até agora, então, esse aqui que vai dividir, porque o que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, 28,5, x igual a 32.200 reais e 6 centavos. Que moeda que eu estou trabalhando? Reais. Ou, o que eu posso também fazer? RS cifrão e tirar os reais daqui. Nunca esqueça. Professora, mas na apostila não tá assim. A apostila deveria estar, porque, né? Fez coisa que não devia. Devia aprender a ensinar da maneira correta. Que aí depois cobram vocês isso na prova. Aí vocês, né, falam que eu não aviso. Mas eu aviso e sempre pego no pé de vocês para toda vez que vocês forem trabalhar nessa parte agora de cálculo, sempre colocar a unidade de medida que a gente está trabalhando. Reais, né, porcentagem, enfim. Também no Dicas, ele também fala, né, sobre a questão ali que eu trabalhei com vocês de falar sobre de descontar ou aumentar do 100%. Mas eu vou falar também que as videoaulas dessa disciplina lá no AVA de vocês tá maravilhosa, tá? O professor também lá da videoaula, ele é bem bom, bem bom. Explica bem detalhadinho também. Exemplo 6. Um comerciante que não possuía conhecimentos de matemática comprou uma mercadoria por R$200. Acrescentou a esse valor 50% como margem de lucro. Certo dia, um freguês pediu um desconto na mercadoria e o comerciante concedeu um desconto de 40% sobre o valor do novo preço, pensando que teria um lucro de 10%. Consulte se o comerciante teve lucro ou prejuízo. Qual foi esse valor? Então, aqui, a gente não tem que se desesperar e já ir meter os pés pelas mãos. Aqui já é um problema que vai exigir um pouco mais, né, da gente compreender a parte de cálculo. Então, a gente tem que ir passo a passo. Um comerciante que não possuía conhecimento de matemática comprou uma mercadoria de R$200. Então, qual é o meu valor inicial de tudo isso? R$200. Então, ele coloca aqui na solução, custo da mercadoria, R$200. Beleza. Acrescentou a esse valor 50% como margem de lucro. Então, o que eu vou fazer? Achar 50% de R$200 e achar o valor que ficou essa minha mercadoria. Então, aqui professora, bem básico, a gente sabe, né? Bem tranquilo, até aí, né? 50% de 200, fácil, né? Então, beleza. Valor inicial era 200, que representa a 100%. E o valor que eu quero achar, o X, que representa a 50%. O que a gente vai fazer? 100% que multiplica X, que é igual a 200, que multiplica 50. Então, tudo que está... a gente faz primeiras multiplicações ali, né? Aqui vai dar... Ixi, gente, tem hora que a calculadora aqui mental não funciona, sabe? Nem com conta tão básicas assim, ela sabe, pelo amor de Deus, você não sabe quanto que é 200 que multiplica 50? Não, tem hora que dá os brancos. 10 mil. Eu amo uma calculadora. Tem um pouco raciocínio lógico na cabeça, de rápido, assim. O 100 que está multiplicando, passa dividindo. Que divide. Que vai dar 100. Isso a gente já sabe. Que divide 100. Vamos lá.
Ai, professora, é tão óbvio que você está perdendo tempo. Estou, porque eu gosto de mostrar para ele que não está entendendo de onde saiu os 100 reais. Então, 100 reais é o lucro. Fechou? Aí aqui, ó. Então, por isso que ele colocou 100 reais aqui. Beleza. Então, o preço de venda da minha mercadoria é 300 reais, porque a gente pegou os 200 do inicial, mais os 50% de lucro, que era 100 reais, e deu 300 reais. Desconto concedido de 40%. Então, eu vou pegar agora os 300 reais, minha moça. Bora lá colocar na regra de 3. Então, eu tenho 300 reais, que corresponde a 100%. Eu quero saber quanto que vai ser o 40% de desconto. Então, desconto a gente tira 100. Branco agora do que eu ia falar. Eu quero saber quanto é que foi o desconto concedido, tá? 140. Quer saber quanto que vale 40% do valor original, quanto foi o desconto concedido. Então, a gente pegou lá 100%. Ai, vou desligar essa luz, tá? 100% que multiplica x, que é igual a 300, que multiplica 40. Então, vai pegar o 100% que multiplica x, que é igual, por uma calculadora, como eu já falei para vocês, então eu faço cálculos bem básicos também, na 12.000. Não sou dessas de que calcula tudo na cabeça. Que está multiplicando de um lado, passa dividindo para o outro. X é igual a 12.000, que divide 100. X é igual... É igual, tenho lá 12.000 na calculadora, divido aqui por 100, que vai dar 150 reais. Então, 40% corresponde a 150 reais, certo? Então, foi o que ele colocou aqui, ó. Desconto concedido de 40% foi de 120 reais o desconto que eu concedi. Então, o meu produto, ele estava à venda por 300 reais, eu concedi 40%, ou seja, 120 reais de desconto. Vou pegar o 300 menos os 120, então eu vendi a minha mercadoria por 180 reais. Então, portanto, o comerciante comprou a mercadoria por 200 e vendeu por 180. Então, resultando um prejuízo nessa negociação, né, de 20 reais. Então, ele achou, né, que estava lá fazendo, né, um bom negócio, mas no fim ele percebeu que ele vendeu a sua mercadoria por um valor menor do que ele havia comprado, né? Então ele acabou tendo aí um prejuízo. Então, a gente tem que ter cuidado, né, quando realiza esses tipos de problemas que vai aparecer bastante ali na autoatividade de vocês, tá? Então, eu sempre recomendo fazer passo a passo quando aparecer essa situação. Vendi, coloquei uma porcentagem, uma margem de lucro, e depois eu concedi um desconto de tanto. Então, a gente precisa fazer passo a passo, igual está aqui no exemplo 6. Tópico 3, a gente fala sobre sistema de capitalização. Esse sistema de capitalização, a gente entende, né, que é para a gente saber como a gente vai estar investindo, né, o nosso capital para poder ser aplicado a uma certa quantia de juros. E aí, dentro disso, a gente vai ter lá no final desse sistema de capitalização, a gente vai ter um montante. E o sistema de capitalização, ele é dividido em 2 sistemas. Ele é dividido em sistema simples e composto. Então, a gente tem o sistema de capitalização simples, que é quando a gente utiliza os juros simples, e quando a gente fala de sistema de capitalização composto, estamos falando de juros composto. O sistema de capitalização
simples, os juros é gerado em cada período. Os juros que é gerado em cada período é constante e igual ao produto do capital pela taxa. Quando a gente fala, né, de capitalização simples, é algo que não é muito utilizado no mercado. Tá? Vocês vão perceber, né, que a capitalização composta ela é muito mais utilizada, porque a gente dá valor, né, na moeda ao longo do tempo. Então, a gente fala que é o juro sobre juros. E na simples, não. Na simples, a gente vai fazendo sobre o valor, sempre sobre o valor inicial. A gente não coloca esse valor da moeda atualizado ao longo do período, ao longo do ano, né? Enfim. Então, a capitalização simples, o juro simples, a gente sempre vai falar que vai estar baseado ao valor inicial da nossa capitalização. Então, aqui ele dá um exemplo para a gente, né? Um capital de R$1.000 foi aplicado durante 3 anos a taxa de 10% ao ano, em um regime de juros simples. Calcule o montante a ser resgatado. Então, aqui, a gente sempre vai trabalhar, se eu coloquei um capital de R$1.000, esses 3 anos vão ser sempre em cima de R$1.000. Então, no primeiro ano, é o que está aqui, ó. No primeiro ano, os juros gerados foi, então eu vou pegar R$1.000, que foi lá o meu valor inicial, vou aplicar R$10.000, que é igual a 100. No segundo ano, por mais que eu já tenha sido remunerado com R$100, eu ainda vou fazer a conta sobre R$1.000, que foi o capital inicial que eu investi na minha poupança. Então, a gente sabe que poupança não é assim, gente, eu só estou falando, né? Mas aí eu vou pegar lá, o valor inicial, qual foi para o segundo ano? Foi o valor inicial da minha capitalização, R$1.000. No segundo ano, foi gerado 10%, R$100. No terceiro ano, a mesma coisa. Peguei lá o meu valor inicial, multiplico pelos 10%, tenho R$100. Ou seja, no final dos 3 anos, eu tive aí um montante de R$1.300, porque eu investi inicialmente 1.000 e ao longo dos 3 anos eu ganhei 300. Então, eu ganhei R$1.300. Então, meu montante no final dos 3 anos deu R$1.300. Aqui, ele faz para a gente essa tabela, né? Então, o que eu costumo... Vai desfocar um pouquinho mais, beleza, só para poder aumentar aí. Então, aqui a gente vai... Essa tabelinha, ela é bem interessante, a gente acaba utilizando essa tabela também para poder fazer, às vezes, algumas atividades, que aí fica fácil da gente compreender. Então, ele falou para a gente que nós investimos, vamos supor lá um investimento de 3 anos, e eu coloquei R$1.000 para investir, certo? Então, foi colocado os R$1.000. Então, no ano 1, eu coloquei R$1.000. E ele disse que era a juros simples. Então, e ele falou que seria trabalhado 10% ao ano. Então, 10% ao ano. Então, todo o meu capital vai ser trabalhado com 10%. Então, por isso que ele foi lá. Pegou meu capital no primeiro ano. Era 1.000 de investimento inicial. Pego 100%, pego 10% para poder trabalhar os meus juros. Quanto é que foi meus juros? 100. Então, meu montante no final foi de 1.100. Então, aqui ele fez, multiplicou por 10% e deu igual a 100. E aí, eu peguei o 1.000 mais 100, 1.100. Aí, no próximo ano, no ano 2, eu vou fazer sobre o 1.100? Não, eu vou fazer sempre pelo meu valor inicial. Vou pegar 1.000, que vai multiplicar por 100, vai multiplicar por 10%, que é igual a 100,
Beleza. Então, eu vou pegar o meu montante do ano 1, que era R$ 1.100, mais o 100 do ano 2, que vai ser igual a R$ 1.200. Então, R$ 1.200 é o final do ano 2. Então, aqui eu somei. Aqui eu somo, então eu peguei 1.100 mais 100 do ano 2, eu finalizo o meu ano com 1.200. Vou para o ano 3. Ah, meu capital. Qual capital que eu vou trabalhar? O inicial, que eu coloquei lá no ano 1, R$ 1.000. 1.000 que multiplica por 10%, que é igual a R$ 100, que é os juros do meu ano 3. Então, deu 100. Ah, então eu vou lá pegar o 1.200 do ano 2, mais o 100 do ano 3, que vai me dar um montante de R$ 1.300. Então, aqui, eu somei o meu ano anterior com os meus juros desse ano para poder finalizar o meu montante. Então, o montante final, o meu investimento final, teve R$ 300 de lucro. Aí a gente fala, vamos para o juros composto. Nesse sistema de capitalização, os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Os juros são capitalizados e, consequentemente, rendem juros. Esse sistema também é conhecido sobre juros. Então, olha lá, o principal. Os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Olha a diferença. Investir R$ 1.000 é o mesmo enunciado. Investir um capital de R$ 1.000 durante 3 anos sobre uma taxa de juros de 10% ao ano, sobre o regime de juros composto. O cálculo do montante final foi de... Mesma coisa lá. Durante o primeiro ano, eu investi R$ 1.000. Quanto é que chegou no final do ano? 10% a mais, que é R$ 100. Então, no final do ano 1, eu tive lá o resultado de R$ 1.100. No ano 2, também 10%. Então, 10% agora de R$ 1.100, que é R$ 110. Então, eu vou pegar esses R$ 110 e vou somar com o 1.100 do meu ano anterior para a gente ir para o terceiro ano. Eu inicio o terceiro ano com 1.210, que multiplica os 10% da minha taxa de juros ao ano, que vai finalizar R$ 121. Então, eu vou pegar o meu ano que iniciou com 1.210, somo com os R$ 121, e aí vai finalizar o meu ano 3 com R$ 1.331. Vamos para a tabelinha. Vamos lá. Juros compostos. Como é que a gente analisa, então? Ó, diferente. Aqui, joga um pouquinho mais para cá. Vamos lá. No ano 1, iniciei, coloquei. Agora, o juros composto, a gente pode falar assim, que é de real oficial uma poupança, por exemplo, investimento financeiro, que é o que o banco faz, é juros sobre juros, tá? Então, eu coloquei lá na minha poupança R$ 1.000 no ano 1, no dia 1 do 1 de 2021. Eu fui lá e coloquei R$ 1.000. No final do ano de 2021, ele falou que eu vou ter um rendimento de 10%, certo? Então, 10% de R$ 1.000 é igual a 100. Então, eu vou ter lá, somei meu capital com os meus juros, no final do meu ano 1 de 2000, no final do ano de 2021, eu vou ter R$ 1.100. Fechou? Vamos para o ano 2. Então, o ano 2 inicia com esse montante, diferente do capital da capitalização de juros simples.
Já aqui no composto, eu vou iniciar com o meu montante do ano final do ano 1. Então, eu começo o ano 2, 2022, 1 de 1 de 2022. Eu começo com R$ 1.100 na poupança. No final de 2022, eu acumulei uns juros de 10% no ano. Então, eu tenho aqui que 10% de 1.100 é R$ 110. Então, quantos que eu vou finalizar deixa eu botar aqui, ó. Quantos que eu finalizei o ano 2? Somo o capital, mais os juros que deu o ano, que vai dar o meu montante. Então, eu somo 1.100, mais os juros que deu, que foi 150, que vai dar 1.210. Pego esse 1.210 e vamos começar 2023. Então, 2023 começou com 1.210. Quanto é que vai chegar no final do ano? Vamos pegar os 10% do ano. Então, 10% de 1.210 vai dar R$ 121. Então, teve lá os juros, que fechou no meu montante de 1.331. Olha a diferença agora. Vou fazer de novo, vou fazer aqui, ó. Eu tenho capital inicial de 1.100. Eu tenho juros do ano que deu R$ 100, o meu montante de 1.100. Eu pego o meu montante, que é a soma do capital mais o meu ano, e esse montante inicia o ano seguinte, que aí vai somar, por que saiu? Aqui, esse eu somo com esse, que vai dar esse aqui, que vai iniciar o ano 3, que vai finalizar o ano 3. Olha a diferença de um para o outro. Aqui no Simples, eu só vou somando o montante com os juros, o montante com os juros, o montante com os juros. Olha o zigue-zague do Simples e olha o zigue-zague do montante. É o montante, eu inicio o ano com o montante, mais os juros. Dá um montante. Ó, o montante de novo veio para o início. Diferente do Simples. No Simples, eu permaneço igual o meu capital do começo ao final. Ó, é tudo igual, certo? Deixa eu fazer de outro jeito aqui. A gente apanha um pouco, né, nesses pais de gavilha. Já é tudo igual. Os juros também são todos iguais. Modifica só o montante. Ó a diferença. O capital fica diferente e os juros do ano, ele também fica diferente. Então, o que a gente fala que é juros sobre juros? Porque aqui, o ano, no composto, cada ano eu tenho uns juros diferentes. No Simples, já não. No Simples, a gente tem todos os anos o mesmo juros. Então, essa é a diferença de um para o outro. A gente consegue enxergar a diferença na própria tabela. Tá? Então, a gente percebe que o capital do Simples ele é igual do começo ao fim, porque se baseia sempre no capital inicial. Os juros vão ser sempre iguais, e aí eu vou ter um montante lá, né, de acordo com os juros que eu fui recebendo ano a ano. E no capital, na capitalização composta, de juros composto, a gente vai trabalhar sempre valor atualizado, juros sobre juros. Tá? Então, se a gente for comparar, né, o Simples com o composto, qual que é o mais vantajoso? Isso já foi questão de prova, tá? Só para avisar vocês. Que fez, né? Aparece lá para fazer justamente uma tabela como essa, e aí vocês precisavam no final falar qual foi os juros que é mais vantajoso. Sempre vai ser aos juros compostos, né? Afinal de contas, aqui a gente está de uma certa forma lucrando um pouco mais, né? Se trata, por exemplo, de um investimento financeiro, nós estamos ganhando mais. Fechou? Certo? Então, o exercício 5, pessoal, ele coloca lá que Cláudio comprou um veículo por R$ 13.000.
após um tempo, vendeu o veículo por 10.350. Calcule qual foi o percentual de prejuízo nessa negociação. Então, lembra que a gente fala que tudo que é compra, tudo que a gente fala de compra Estou romanticamente Criciúma, se cair, retorno assim, sem problema, Sandro, sem problema nenhum. Então, tudo que a gente fala que é de compra, a gente sempre tem que lembrar, né, daquela situação que eu conversei com vocês, que tudo que é referente à compra é o valor inicial. E tudo que é valor inicial é o valor 100%. Então, quando a gente vai colocar isso na nossa regrinha de 3, valor da compra é 100%. Então, ou seja, os 13.000 reais corresponde ao 100%. Tá? E aí ele falou lá, qual que ele vendeu por 10.350. Então, a gente quer saber qual foi esse prejuízo. Tá, professora, eu vou colocar ali direto os 10.350. Você até pode colocar os 10.350, mas tem que ter a noção de que o cálculo depois vai ser um pouquinho diferente. Então, ele vai te dar um valor. Eu vou até fazer dessa maneira, tá? Não é que não dá para fazer? Dá, mas tem que ter mais atenção quando faz dessa forma, que é igual a x. Então, fazendo a regrinha de 3, né, que é 13.000, que multiplica o x igual a 10.350, que multiplica o 100. Então, vai ser assim, ó. 13.000 multiplicou x. 10.350, que multiplica 100, vai dar 103. Aqui. Dá 1.035.000. Eu vou pegar esses 13.000 que está de um lado, está multiplicando, passo dividindo para o outro lado. Então, x é igual a 1.035.000, que divide 13.000, que vai ser x igual a 79,62%. Tá, então ele teve, professora, 79,62% de prejuízo? Não, não foi esse o prejuízo dele. Então, se você fez dessa forma, o que você vai ter que fazer? 100% menos 79,62, que vai dar os 20,38%. Então, na verdade, ele teve 20,38% de prejuízo. Qual que é a outra maneira de se fazer? É você fazer daquela forma que a gente explicou na semana passada, né? Que era você pegar o 13.000
corresponde a 100%. E pegar a diferença, literalmente o valor do prejuízo. Então, eu pego 13.000 menos 10.350, que vai dar 2.650. Então, esse foi o meu valor monetário de prejuízo. Então, eu posso fazer... eu fazendo dessa forma, eu não vou precisar depois fazer esse cálculo do 100% menos o 79,62. Porque aí, na hora de fazer a regra de 3, vai chegar que x é igual a 20,38% direto. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Se eu for usar o valor cheio da minha venda, eu tenho que ter a consciência de que no final eu preciso fazer aquela porcentagem menos e tirar do 100%. Por que eu falo que vocês têm que ter esse cuidado? Porque ele quer a porcentagem do prejuízo, ele não quer a porcentagem do valor de venda. Ele quer a porcentagem do prejuízo. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado ao ler, ao interpretar os exercícios, tá? E por que a gente alerta, né? Eu alerto nessa situação que gosta de cair em prova, por exemplo, que a porcentagem é letra A. Aí vai ter lá o 79,62%. E na letra B vai estar o 20,38%. E aí você vai falar assim, aquele que foi lá e fez a primeira opção e não se ligou que o 79% é o valor do preço de venda e não o do prejuízo, vai chegar na hora e vai errar. Vai falar, mas o exercício eu tinha a questão, eu fiz certo, mas não se ligou. Então, por isso vocês têm que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção na hora que vocês estiverem trabalhando com esses probleminhas, tá? Então, cuidado, beleza? Esse é mais um reforço que eu faço na situação de fazer aí, de achar esses detalhezinhos na hora de fazer o exercício, tá? Então, vamos partir lá para o tópico 4. Bom, pessoal, a calculadora ela tem várias funções bem bacanas, funções aí que nos auxilia no dia a dia, que está nos auxiliando no dia a dia na parte financeira. Então, para quem trabalha, né, na área, ela é bem completa. Como eu já disse para vocês, né, para mim é uma calculadora que 100%, gosto muito. Então, aqui ela vai estar ensinando para a gente algumas funções nesse tópico 4. Tá? Então, quem aí está com a calculadora na mão, a gente vai aprender a manusear ela. Bom, pessoal, agora o que vai acontecer? A gente vai instalar o software, tá? Para vocês aí, tem ela online. Se vocês virem lá na parte do livro em cima, vai ter alguns links para matemática financeira, para você poder usar a calculadora online, pelo navegador, tá? Mas quem está com celular, eu dou a dica aqui, no caso, da gente instalar ela no app, né? Vocês vão ver aqui que tem essa daqui que eu instalei. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. É o RJPN. Vamos ver aqui se dá. Tá. Essa aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Eu ia refletir ela no meu celular, mas acabou que não deu tempo. Mas é essa aqui, ó. Foco aí. Vocês vão no Play Store, tá? Para quem não sabe o que é o Play Store, vou dar uma dica aqui.
esse carinha ali escrito Play Store ali, tá? A terceira de baixo para cima. Vocês abrem ali e escrevem aquela parte que eu falei. Aí o que vai acontecer? Ela vai se instalar aqui para vocês, tá? Essa última ali. Vocês clicam nela e vocês vão ter ela assim na vertical ou assim na horizontal, tá? E vocês podem acompanhar todo o cálculo que ela faz junto, para que vocês possam aprender a mexer nessa calculadora. Legal? Então vamos voltar aí à aula dela aí então. Beleza. Ele começa falando que existem alguns modelos, né, de HP, existem 3 modelos de HP 12C. Existe a Gold, que é essa do meu modelo que eu trouxe aqui, a Gold, que é essa daqui que ela tem a parte douradinha. Essa a gente considera a calculadora mais básica, né, de todas da HP. O modelo mais comum, lançado em 1981 e atua somente na função RPM, notações polonesa reserva, na qual, para fazer um cálculo comum, precisamos digitar o valor, apertar o Enter, digitar o segundo valor e colocar a operação no final. Então, é diferente de uma calculadora normal, né? Que a gente digita lá 1 mais 1 igual, aí vai aparecer 2. Na HP, ela é diferenciada. A gente, na verdade, coloca a operação por último. Então, a gente tem que colocar 1, Enter, 1 mais, que aí ele vai fazer a soma. Ela inverte. No começo, para quem está mexendo com ela, fica um pouco assim atrapalhado, porque é muito comum a gente nas calculadoras normais já trabalhar esse tipo de operação. E na HP Gold, ela tem essas operações invertidas. E a Platinum é um modelo prateado lançado no ano de 2003 que opera na função RPN igual a Gold e ainda pode ser programada para fazer cálculos na função algébrica, ficando seu modo de operar similar às calculadoras comuns. Então, a Platinum é essa. Tá travando bem minha imagem hoje. A Platinum é essa daqui também. Não, vocês vão observar que não muda quase que nada o teclado dela. Vocês não vão ver diferença nenhuma, tá? Apenas algumas funçõezinhas, né, dessa questão algébrica, enfim. A Platinum, então, ela é um pouquinho diferenciada por isso. Então, se eu quiser digitar 1 mais 1 igual, vai dar certo, porque ela também tem essa função da calculadora comum. A calculadora Platinum possui 4 memórias a mais do que a Gold e uma velocidade de processamento bem maior. No mercado existem 3 modelos de Platinum: primeira edição, segunda edição, terceira edição ou edição aniversário 25 anos. E também tem a Prestige, que possui as mesmas funções da HP 12C Platino, porém em uma modelagem toda dourada, ela já é mais diferenciada. Então, professora, eu quero comprar uma calculadora, o que você me sugere? Cara, compra Gold, que vai ter todas as funções. Se você não trabalha na área financeira, não trabalha, né, dentro da área que exige essa questão dos cálculos, compra Gold. Se você quer compra Gold, que vai ser a mesma função. Porque a Platinum e a Prestige, elas já são um pouquinho mais caras, um pouquinho acima o valor delas do que o normal de mercado. Às vezes, vocês acham Platinum no Mercado Livre mais barata do que a Gold. Se acharem Platinum mais barato que a Gold para vender no Mercado Livre, compra Platinum. Não vai fazer muita diferença. Já adianto que não faz muita diferença. Eu tinha uma Gold, e aí ao longo da minha jornada como tutora, que eu comprei a Platinum, porque foi basicamente uma troca aí muito boa, porque chega nessa fase, os alunos começam a querer vender as calculadoras tudo, né?
Quando eles se formam, eles querem vender as calculadoras, querem vender a calculadora. Aí a gente faz um mercado livre dos alunos. E aí tinha um aluno meu que estava querendo vender e a dele era uma platina. Então eu vendi a minha Gold e comprei a platina dele. Então, ou seja, eu paguei ali só uma diferença muito baixa, assim, que para mim valeu muito a pena. Então, somente por isso que eu troquei. Porque se não fosse por isso, estaria com a minha Gold até hoje. Então, para mim, que eu uso muito para sala de aula, não vejo diferença nenhuma da Gold e da Platina. Tá? Então, eu já deixo isso bem claro. Se eu tivesse com a Gold, estaria suprindo, porque eu não trabalho com a área financeira. Então, para mim, a Gold é 100%. Tá? Aprendendo a ligar e desligar a calculadora, então, que bom, Ismael, que tu consegui. Só tava lendo ali a tua luta para poder conseguir entrar na sala de aula e me escutar. Então, aprendendo a ligar a O calculadora. Rangel tá na luta lá, não tá conseguindo. Oh, meu Deus do céu. Ele tá travando. Não, alguém falou que tava com que o Tim estava com coronavírus. Eu só vi ali. Mas, enfim, ligar e desligar a calculadora é nessa tecla ON aqui, tá? Então, a gente consegue ligar e desligar na mesma tecla. Bateria fraca, quando a gente estiver com a bateria fraca, vai aparecer um asterisco no cantinho ali da calculadora, do visor, vai aparecer, sempre aparece, né, no cantinho, ou se agora eu não lembro se é desse lado ou se é desse, mas aparece um asterisco no visor, que aí é sinal que, opa, minha bateria está fraca, preciso trocar. E depois ele fala da questão do teclado da máquina, que ele coloca para a gente que existem algumas funções. Eu vou ficar com a calculadora aqui aberta, tá, pessoal? Vocês vão acompanhando pelo livro físico aí o que eu vou falando, tá? Então, ele fala assim, o teclado da máquina, ele possui, então, duas modalidades. Todas as funções laranja, as funções azul e as funções branca. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente quer utilizar as funções brancas, por exemplo, número 7, 8, 9, o dividir, o CLX, o percentual, o PV, a gente somente clica ali naquele botão e vai funcionar perfeitamente aquele botão do jeito que a gente quer, tá? Se eu precisar utilizar alguma função dessas que estão em laranja, que é as que ficam bem em cima, né, quem tá com a calculadora na mão vai ver que as que ficam bem em cima do teclado, igual tá ali no simulador. Então, as funções alaranjadas, a gente precisa, para poder funcionar, precisamos apertar a letra F, que tem aí na nossa calculadora, né? Que é o botão laranja, antes de acionar aquela função. Aviso Rangel que eu estou gravando, sim. E vale a mesma situação para os botões, para as funções que estão em azul. As funções azul, elas ficam embaixo ali dos números ou das letras que estão em branco, tá? Então, elas ficam essas funções bem pequenininhas aqui, são as funções azuis. Então, para acionar a função azul, eu preciso sempre antes apertar a letra G. Vou dar uma pausa aqui. Então, toda vez que eu quero utilizar as partes azuis, que são as que são bem pequenininhas aqui embaixo, eu vou sempre ter que apertar o botão azul antes para poder acionar aquela função, tá? Então, a gente sempre vai utilizar o botão F para as funções alaranjadas e o botão G para as funções em azul. Tecla do sinal negativo é a minha CHS, então é quando eu quero negativar, né,
algum número, então, por exemplo, eu vou trabalhar com um número negativo que é o menos 10, né, numa operação. Então, eu coloco 10 e aperto o CHS, eu automaticamente estou negativando esse número. Vai ter situações que a gente vai precisar utilizar o CHS principalmente na hora de fazer juros composto, tá? Então, a gente vai utilizar o CHS em algumas situações também para negativar número. 7, aumentando e diminuindo as casas decimais. Então, a gente costuma trabalhar com 2 casas depois da vírgula, principalmente quando a gente vai trabalhar valor monetário. Tá? Então, quando a gente trabalha valor monetário, quando o resultado da minha operação é em reais, bota 2 casas depois da vírgula. Se a gente está trabalhando porcentagem, nós vamos utilizar 4 casas depois da vírgula. E como que eu vou fazer isso? A gente aperta a tecla F, apertou a tecla F, então vocês observaram ali que aparece, quando vocês apertam a letra F, ela aparece o Fzinho, né, no visor, que é o sinal que aquela tecla está ativada. E aí eu vou falar assim, eu quero trabalhar com 4 casas depois da vírgula. Eu quero trabalhar F9, 9 casas depois da vírgula. Eu quero trabalhar com nenhuma casa depois da vírgula. Isso aí é bem interessante, pessoal, para a gente trabalhar também a questão de arredondamento. Arredondamento, às vezes, vai até mesmo quando dá um... Aqui a gente até teve um exercício que deu um número bem grande, assim, bem... que aparecia lá 2, vamos mudar, 1,25498, vamos supor, né? Se eu quiser arredondar, ele vai colocar lá 1, nenhuma casa depois da vírgula. Se eu quiser colocar 2 casas depois da vírgula, ele já vai fazer o valor aproximado, que vai dar 1,25. Se eu quiser trabalhar com 8 casas depois da vírgula, ele vai acrescentar o 0. Vou trabalhar com 3 casas depois da vírgula, ou seja, eu quero trabalhar até aqui, ó. Vamos ver o que ele vai arredondar ali, ó. Ele arredondou já automaticamente o 4 virou 5, porque ele já trabalha essa questão de arredondamento. Então, eu gosto bastante de trabalhar para quando eu trabalho já com 4 casas depois da vírgula, porém, eu sempre tenho que ter essa visão. Quando eu trabalho com percentual, eu tenho que ter 4 casas, mas quando eu trabalho com valor monetário, para poder arredondar, automaticamente eu já faço o F2 para ter 2 casas depois da vírgula, tá? Mas, professora, eu estou trabalhando com 2 casas depois da vírgula, mas se eu quiser aumentar depois, pode aumentar, não tem problema nenhum, que ele vai te passar o valor real ali. 8, ele fala das principais teclas, que ele coloca aí a tecla de potenciação, que é essa tecla que a gente tem y elevado a x, que a gente também trabalha, ele traz, né, algumas atividades em relação a isso. E também a outra tecla, que é a raiz quadrada, que está logo abaixo aqui da tecla y elevado a x, ele tem aqui deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, essa tecla aqui em específico, a gente utiliza a função de potenciação e de raiz quadrada, né? A raiz quadrada utilizando a função azul, a função g. Também temos esse outro botão, que é quando nós precisamos utilizar para gerar o inverso do número, colocar 1 sobre 100, por exemplo, a gente também consegue. E ele também traz para a gente aqui na apostila
essa função ln, que é a tecla para logaritmo. Então, a gente pouco usa aqui na matemática financeira, mas também é uma tecla para logaritmo. E a função flx, que é para pagar memória registrada na calculadora. Então, quando a gente usa aqui, ó, aperta o F e vem aqui, ó, o CLX aqui, que está nesse botão, a gente zera a memória dela. É uma tecla, é uma função que a gente utiliza muito, tá, pessoal? O FLX a gente acaba usando bastante. Por que que eu falo pra gente toda vez? Fiz um exercício. Achei o resultado. O que que eu sempre falo para vocês terem o hábito? Zera a memória da calculadora. Vai lá, FCLX. Não apenas só apertar o CLX, porque o CLX, ele também zera o visor, tá? Se eu colocar lá só alguma coisa, não é isso que eu queria, apaga. Ele só vai apagar o visor daquele momento, aquele número que você escreveu por último. Porém, tudo que você escreveu anteriormente na calculadora ficou na memória dela. A gente tem que entender que a HP ela é uma calculadora inteligente, então ela tem memória. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque se porventura, vamos supor lá que a gente fez lá 1, mais 2, ficou esse 2. Aí eu resolvi fazer outra função. Aí eu coloquei 2, enter, 3, mais 5. E antes não tinha ficado 2 lá no meu resultado? Se eu sem querer apertar esse mais novamente, ele vai pegar aquele 2 do outro exercício e vai somar com o meu 5. E não era isso que eu queria. Porque foi sem querer, eu apertei 2 vezes o botão do mais. Aquele 1 mais 1 era uma conta. E o 2 mais 5 era outra conta, que deu, o 2 mais 3 que deu igual a 5 era outra coisa, e sem querer eu apertei 2 vezes. Então, eu tenho que ter esse cuidado, a não ser que, quando a gente vai fazer equação, né, a gente pode também trabalhar isso. A gente não tem na equação de fazer primeiro o que multiplica e divide, para depois somar e subtrair, né? Vocês lembram lá de equação, de regrinhas? É sempre assim. Então, eu posso muito bem ter feito lá, né? Vamos supor aqui, ó, F, série X, vamos zerar a memória dela. Então, eu coloquei lá que a primeira era... Minto, a gente primeiro soma e subtrai para depois multiplicar e dividir na equação, né? Então, eu coloquei lá 1, aí tinha lá 1 mais... Opa, não. 1, enter. Vamos zerar aqui. 1, enter, 1, mais. Aí eu vou fazer de novo, né? Eu vou fazer 2, enter, 2, mais. Então, a primeira lá era 1 mais 1 igual a 2, e essa segunda era 2 mais 2 igual a 4. Então, e ele falava que era para fazer esses dois e multiplicar. Então, o que eu vou fazer? A memória dele já sabe que o número anterior era 2. E aí eu venho aqui e multiplico. 2 que multiplica 4 é igual a 8. Então, para quem está pegando a calculadora pela primeira vez, você vai falar assim, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Mas vai ter exercícios e vai ficar mais claro da gente entender, tá? Mas é só para lembrar que de um exercício para outro, FCLX sempre, para a gente poder zerar a memória dela. Então, deu tudo errado, vamos lá de novo, FCLX. Vou fazer outro exercício, FCLX. Eu vou fazer de novo, FCLX. Zera a memória dela, beleza? Para a gente sempre ter essa situação. Professora, Rzinho, como é que eu né? sei? Oi, alguém me chamou? Eu, o Vitor. Fala, Vitor. Como eu sei quando eu tenho que usar o F e o G? Porque eu não estou conseguindo distinguir ali Tá. quando eu Por tenho que 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 usar eu o falei F e o G. FCLX? Na verdade, a gente está utilizando a função do CLX em laranja, que é esse reg aqui, ó, vendo? Então, na verdade, a função de zerar a calculadora é a função reg.
que é a função restaurar a memória dela, limpar a memória dela. Então, por isso que eu estou apertando o F, CLX, porque na verdade eu estou utilizando a função reg ali. Entendeu? Então, toda vez que eu quero fazer as funções que estão em laranja, eu preciso apertar o F e apertar o botão. Então, por exemplo, se eu apertei FI, eu vou utilizar a função INT aqui em cima dele. Se eu, porventura, utilizar a função FN, eu estou utilizando... Aqui deu erro, mas é só para poder mostrar. Eu estou utilizando a função de amortização. E assim a gente vai fazendo. Tudo que eu apertar o F, eu utilizo essas que estão em laranja. Tá? Se vocês observarem que daqui do SST até o Enter, tudo que está em laranja, ele tem um negocinho aqui em cima que está escrito Clear. Ou seja, que é tudo função de limpeza da máquina, tá? Então, tudo que eu clicar aqui na função laranja é função de limpeza. Então, por isso que a gente costuma falar FCLX, mas na verdade a gente não está com a função CLX. A gente está utilizando a função reg. Beleza, Vitor? Beleza. Tá, e a G ali, que é o azul? Para todas as funções que forem azulzinha aqui embaixo, ó. Então, a gente vai utilizar bastante aqui na apostila, aqui quando a gente for fazer datas. Quando a gente quer saber, eu tenho um cheque que foi assinado hoje e eu tenho que predatar ele para daqui 45 dias. Então, a gente consegue utilizar essa questão do date. Né? A gente utiliza essa parte do date. Então, para poder utilizar essa função naquela hora, eu preciso apertar o G, CSH. Mas eu não estou utilizando a função do CSH. Eu estou utilizando a função do date. Eu vou mostrar depois, vai ficar mais claro essa questão de utilizar o G ou o F. O F, como a gente já veio mostrando aqui, F, CLX. O que eu estou fazendo? Na verdade, utilizando o reg, que é a limpeza da calculadora. Aqui, ó, nesse botão aqui, ó, que eu quero utilizar a raiz quadrada. A raiz, se eu chegar e fazer aqui, ó, a raiz quadrada de 4, eu pego, digito 4, aperto G e aciono essa tecla, porque eu vou utilizar essa função de raiz quadrada e não a função dela branca ali, ó. Aí, 2. E a raiz quadrada de 4, eu fiz uma bem facinho, que é para puxar na memória, que a gente sabe que é 4. Então, se eu não tivesse colocado, se eu tivesse só colocado 4 e apertado o botão aqui direto, sem apertar o G, não ia me dar nada. Tá vendo que ela ia só simplesmente não me dar resultado. Então, por isso que a gente tem que saber. Eu quero utilizar a função de raiz quadrada. Então eu sei que eu tenho que apertar o 4, G, e vir aqui porque eu vou utilizar a função em azul. Aí, me deu a raiz quadrada de 4, que é 2. Deu para entender? A função do F e do G na calculadora? Agora sim, agora entendi. Fechou. Essa é a função do F e do G. Tá? Beleza. Continuando ali na página 27, né, que ele coloca ali pra gente mais algumas funções, né, pra gente como... agora eu não tô achando essa dali. Ele colocou o R. Memória rotativa, que é essa daqui. Aí ele vai falando ele fala basicamente todas as funções do LST que está... que eu não achei, tá em azul. SLT, LST. Ai. Embaixo do Enter.
embaixo do Enter, ali. É que são funções que eu uso tão pouco na calculadora que eu até esqueço que elas existem. Essa daqui, que é para poder recuperar o último número digitado no visor. Então, essa aqui a gente recupera, por exemplo, se eu escrevi lá 2 e, sem querer, zerei aqui. Se eu for lá no G, Enter, ele recupera o último resultado que teve, que foi o 4 que a gente tinha colocado da raiz quadrada lá. Ele recupera, é recuperação de número. Deixa eu ver mais alguma outra coisa que a gente utiliza bastante. Base, não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque tem muita coisa que a gente não utiliza aqui na matemática financeira com tanta frequência, tá? Depois a gente fala de cálculos numéricos, né? Então, ele traz para a gente ir preparando a calculadora, onde vou zerar minha calculadora aqui, FCLX, que na verdade eu estou usando o reg aqui. Zerei minha calculadora. Então, ele coloca aqui que a gente não vai encontrar a tecla de igual na nossa calculadora. Na verdade, a gente encontra só o Enter. Então, o Enter é a nossa tecla que vai fazer colocar os números dentro da memória da calculadora. Então, por isso que toda hora eu estava colocando assim, ó, 2, Enter. Coloquei esse 2 na memória dela. 2, agora eu coloco a operação, mais. Então, aqui é invertido, tá? Então, por isso que a gente trabalha sempre o Enter, na verdade, como a separação da operação. E a operação vem sempre no final. Aqui também ele coloca, né, como algumas calculadoras estão com um pontinho e outras calculadoras estão vindo com a vírgula. Outras calculadoras vêm com a vírgula. É que aqui no simulador, no computador, é muito mais fácil trocar, porque eu só apertei 2 vezes ali o ON e foi. Mas não é na calculadora, para eu poder colocar os pontinhos, a apostila até coloca aqui, para deixá-la na forma correta ou mais funcional, desliga a máquina, pressione o ponto, então deixa ela, ó, se vocês olharem aqui, a minha, deixa eu aumentar aqui. Ó, se vocês observarem a minha calculadora, ela está com vírgula. A qualidade fica um pouquinho ruim. Então, se eu quiser colocar um ponto, eu seguro o ponto que está aqui, eu seguro e ligo, transformou para pontinho. Quero transformar em vírgula. Desliga a calculadora. Seguro o ponto, fico pressionando. Eu seguro, pressiono e aperto o botão ON. Volta para vírgula. Sugestão minha, para quem está com a calculadora em mãos, tá? Trabalha a calculadora com vírgula e não com ponto. Por quê? Isso confunde muito vocês na hora de fazer, de dar resultados, tá? Porque se eu escrever, ó, vou colocar aqui, ó, se eu escrever 1000 aqui, 1000, 10.000, o ponto já aparece automático, que é o normal da gente escrever 10.00, entender que é 10.000. E a vírgula, pra gente, né, já é sentido de que é o número após a vírgula, que não tem nada a ver com aquele 10.000. Então, a gente pode falar assim que é R$10.000,50. A gente sabe que a vírgula é aquela troca. Se a gente acabar utilizando o ponto, né, na calculadora e não utilizar a vírgula, vai ficar algo que muitos acabam confundindo. Ó. Utilizando o ponto no lugar que deveria ser a vírgula. Tem gente que acaba lendo esse número como 10,0000. Então, por isso que eu falo, não utiliza com ponto. Utiliza ela sempre com vírgula. Tá? Deixa o ponto para poder fazer essa separação das casas decimais.
tá? De centena e essas situações, beleza? Então Dona tem... Oi. mas no aplicativo não tem como fazer, né? Eu estou tentando aqui, não estou conseguindo. Então, eu não... Porque tem aplicativo de calculadora que é diferente. Aqui nesse aplicativo que eu estou usando, que na verdade é um simulador do site, eu aperto 2 vezes o ON, seguido. Vê se no aplicativo não é a mesma coisa. Apertar 2 vezes o ON rapidinho, assim. O meu não tá dando certo, não. Eu acho que é outro aplicativo. Eu vou baixar esse aí para ver depois. Isso, depois é que esse aqui já é do próprio navegador, mas às vezes pode ser que tenha o app dele no celular, né? Tenta depois abaixar. Legal. Que aí aqui, na verdade, eu bati 2 vezes na tecla ON e ele troca. Então, às vezes abaixa um outro aplicativo que às vezes seja melhor. Então, conselho da professora, tá? Vocês deixam sempre ela zeradinha com a vírgula, tá? Porque pode confundir um pouco na hora de fazer as provas, de fazer os exercícios. Iniciando os cálculos, né? Então, como eu já falei, a gente tem as operações, e as operações, elas sempre são colocadas depois, como eu falei para vocês. Eu boto 45, Enter, 2, multiplico, por último, que vai dar 90. Então, a operação, ela sempre vem por último, tá? Deixa eu ver se aparece mais alguma outra coisa aqui. Não, ele começa a dar uns exemplos ali pra gente. Eu também posso deixar para colocar as operações tudo no final. Por exemplo, ele quer fazer 1 mais 1 mais 1. Então, eu posso fazer 1, Enter, 1, Enter, 1. Eu coloquei 3 vezes o número 1. Para poder fazer a soma, aí eu tenho que colocar 2 vezes o mais. Mais 3. Eu posso fazer dessa maneira. Ou posso fazer 1, Enter, 1, mais 1, mais 3. A gente consegue fazer também dessas duas formas, tá? Ele dá o exemplo 4 ali na página 29. Deixa eu colocar aqui, ó, só para vocês verem. Na página 29, ele coloca aqui um exemplo de equação que eu estava falando para vocês, né? Então, tem ali, ó. Ele deu essa equação aqui pra gente, de fazer 5 que multiplica 2, 2 que multiplica 3, e o resultado dessas equações eu fazer uma subtração. Então, como que eu posso fazer na calculadora? Eu posso fazer assim, ó. FCLX, para a gente zerar a memória da calculadora. Então, ele colocou lá 5, Enter, 2, multiplica. Depois eu vou para a segunda parte. 2, Enter, 3, multiplica. Então, ele quer pegar o primeiro e o segundo, o primeiro resultado e o segundo resultado e subtrair. Então, eu já tenho isso gravado na memória. Eu venho e subtraio, que dá o valor 4. Então, a apostila, ela traz bem, toda ela, tá, de matemática financeira, ela é bem explicadinha, assim, ó, de como fazer na calculadora. Então, eu aperto 5, Enter, 2, multiplica. 2, Enter, 3, multiplica. Então, eu fiz a primeira operação, a segunda operação. E eu quero subtrair esses dois resultados, eu venho e clico no menos e vai dar o valor de 4. Tá? Utilizando a memória. Não, deixa eu passar aqui, ó. Aí ele dá uns exercícios, né, para estar fazendo ali, por exemplo. Esse exercício B, que ele quer 6 multiplicado por 8, que vai dividir 4 que multiplica 2. Bora lá. Pega a calculadora. FCLX
CLX. 6, isso aí tá na página 31. Enter. 8, que multiplica. Depois, 4, Enter. 2, que multiplica. Agora ele quer fazer o 48, que vai dividir por 8. Então, eu só venho aqui, tá na memória e divide. Igual a 6. Então, aí ele tem lá a letra D. A letra D, ó, essa daqui, ó. Que já fala de potência, de potenciação, né? Que ele não explicou ali, mas a gente... Ele chegou a explicar? Não explicou. A de potência, por exemplo, 1 mais 0,05 elevado a 3. Então, vamos lá. F, CLX. Zeramos a memória da calculadora, para não dar problema. 1, Enter. 0,05. Ele pediu ali para somar. 1,05. Ele quer elevar esse número a 3. Aí, então, eu tenho aqui, ó. Enter, para deixar certinho. Qual que é a potência que ele elevou? A 3. Então, eu vou lá e coloco 3. E agora, qual é o botão que a gente falou que era de potenciação? Esse aqui, de y elevado a x. Então, eu aperto aqui e deu 1,16. Então, ou seja, 1,05 elevado à potência de 3 é 1,16. Professora, vamos colocar aqui com um número que a gente consiga observar melhor, né? A potência de 2 elevado a 2. O que é potência? É a gente pegar aquele número e multiplicar ele várias vezes por ele mesmo, né? Então, se eu falar 2 elevado a 2, é eu fazer 2 que multiplica por 2. 2 elevado a 3, eu vou fazer 2 que multiplica 2 que multiplica 2, 3 vezes. 2 elevado a 4, 2 que multiplica 2 que multiplica 2 que multiplica 2. Ou seja, 4 vezes. Então, a potência do número que está elevado é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar aquele número. Tá? Só para puxar na memória de vocês aí. O Ismael falou, eu que achava que a calculadora científica era complicada. Mas não é complicado. Ela é tranquila. Eu gosto dela. Eu sou fã da HP. Não sou suspeita. Mas, ó, presta atenção aqui, ó. O que esse botão y elevado a x quer dizer? Que o número de y é o que está embaixo e o número de x é a potência. Então, se eu colocar assim, ó, 2 elevado a 3, é a mesma coisa que se eu pegasse a calculadora normal. Vou pegar a calculadora normal aqui, ó. E fizesse assim, ó, 2 elevado a 3. O que é o 2 elevado a 3? É multiplicar 3 vezes o número 2. Era se eu fizesse assim, 2 vezes 2 vezes 2. Igual. Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Então, se eu falar que 2 elevado à potência de 3 é igual a 8. Olha só na HP. FCLX, virar a memória da calculadora. 2, porque é a minha base. Enter. Eu vou elevar esse número a quantos? A potência de 3. 3. Beleza. Coloquei os números na calculadora. Agora, eu vou lá naquele botão de y elevado a x para fazer essa potência. 8. A mesma coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, elevar números absurdos, né? Se eu quiser fazer 125, Enter, elevado a 9, eu venho aqui, y elevado a x. Ele me deu um número gigantesco lá.
tá? Então, isso aqui fala que tem 18 casas depois da vírgula, não cabe na calculadora. Tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer na HP, tá? Vamos ver aqui. Eu achei que ele tinha mais de Ô, Emerson, qual foi a tua dúvida do exercício que você falou que eu não achei aqui? Não achei tão pouquinha coisa de potenciação. Qual que era a potência? Ou era exatamente essa que você ficou em dúvida de como fazia? De como utilizava a calculadora? Fechou. Conseguiu entender? Ainda continuou dando erro? Tá. Qual que era o exercício específico? Porque às vezes isso acontece o erro era esse 1 mais 0,05 elevado a 3. O que acontece? Às vezes dá um FCLX aí na calculadora e ó, que nem faz aí comigo, faz FCLX, pega a calculadora e faz, aí coloca 1 Enter 0,05 mais, deu o resultado. Elevar a potência de 3. Eu só vou lá e coloco 3 e aperto o Y elevado a X. Faz esse teste. Às vezes é porque apertou 2 vezes. O que eu falo, a questão às vezes de apertar o mesmo código, às vezes pode dar um errozinho. No simulador dá certo. Que nem eu apertei 2 vezes ali. O que às vezes acontece nas calculadoras? Não sei se a tua calculadora é mais antiga ou não, Emerson, mas às vezes os botões, conforme o tempo, elas vão ficando sensíveis, tá? Eu tinha uma calculadora que eu ganhei de um amigo meu que ele não usava mais, aí ele falava assim, né? Eu tenho essas 2 calculadoras, a gente não usa mais na empresa, fica com você para se um dia um aluno precisar, você pode emprestar para ele durante a aula. E a gente tinha muito problema com essas calculadoras, porque os botões eles já estavam bem desgastados, e aí o comando às vezes se apertava uma vez, mas dava como se tivesse apertado 2, ou tinha que apertar mais forte para o comando poder acionar, sabe? Tinha um pouquinho disso. Então, às vezes, pode ser esse o probleminha, tá? Mas viu ali que no simulador deu certo? Que bom, fico feliz para saber. Então, conseguiu compreender. Até aqui, tranquilo, pessoal? Tudo certo? Tudo lindo? Calculadora? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas estamos aí, né? É questão assim, ó, de treinar. É. Questão de treinar. Treinar coisas básicas. Pega, às vezes, exercícios básicos de HP na internet. Faz esses exercícios básicos. Eu acho que eu até tenho no meu outro computador. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Se eu tiver exercícios, eu passo para vocês. É treinar. A calculadora é questão de treino. Tá? Ir percebendo a função de cada uma. Porque tem muitas coisas aqui que a gente acaba no dia a dia não usando tanto, né? O meu marido, ele usa muito a HP. Se eu falar para ele, ele vai saber fazer, mas é uma coisa que para ele no dia a dia, enquanto financeira, às vezes não utiliza.
Então, ele acaba utilizando outras teclas mais. Mas, para vocês saberem aí, existem essas funções. Funções que a gente não precisa ficar se desgastando fazendo. Pensa que se a gente, né, eu falasse, ó, eleva. Deixa eu ver aqui. Eleva 2 à potência de 15. 2, 15. E eu aperto aqui. Dá 32.768. Vai fazer isso na calculadora normal. Abri aqui minha calculadora normal. O que vocês iam ter que ficar fazendo? 2 que multiplica 2 entre, né? Igual. Que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, 15 vezes. Que multiplica 2 e fazendo. Ia chegar uma hora que vocês iam se perder na calculadora normal. Então, por isso que a HP ela facilita nesse sentido também. Eu acabei fechando a calculadora normal. Deixa ela aberta, que eu gosto de fazer comparações. Outras teclas que também a gente utiliza agora sim. Essas teclas a gente utiliza bastante. E já adiantou que são teclas que gostam de cair em exercício de prova, tá? Tudo que a gente fez em regra de 3 na questão percentual que a gente estava fazendo, né, aqui para achar a porcentagem, tudo isso a gente pode fazer direto na HP sem precisar fazer regra de 3. Apenas apertando botões e ele já dá o resultado, tá? Então, a HP ela facilita muito nessa parte. Então, essa página 32 até a 34 são páginas bem importantes, tá? Que agora sim vou entrar para a banda Inimigos da HP. Mas vocês sabem por que a banda se chama Inimigos da HP? Porque todos eram estudantes de administração, tá? Isso eu sei porque eu sou paulista e a banda é paulista, né? A banda é de São Paulo, o grupo. Começou, e depois eles estouraram no Brasil todo. Eles estudavam no Mackenzie administração e eles falavam que eles odiavam essas disciplinas de matemática financeira, gestão financeira, a administração financeira orçamentária, porque a gente utiliza muito essas disciplinas da calculadora. E eles odiavam os cálculos. E aí eles falavam que na hora, quando vinha essas coisas, eles iam tudo pro bar tocar pagode. E aí por isso que criou o grupo Inimigos do HP. Então, é exatamente isso mesmo. Eram todos estudantes de administração que não gostavam dos cálculos. Informação de utilidade pública, Victor. Nossa, até eu falei assim, cara, por que eu parei a aula para poder falar sobre isso, né? Mas você, modéstia à parte minha, eu adoro Inimigos da HP. Eu sou a louca das músicas. Tocou Inimigos da HP, eu já tô lá. Só não... Eu sou, ó, cá entre nós e todo mundo que vai assistir o vídeo. Inimigos HP and Sandy Júnior, né, gente? Eu sou a fã de Sandy Júnior, então também. A professora para gosto musical não é das melhores, não é algo de inspiração. Mas ok. Teclas de porcentagem. Então, essa página, já anota aí, página 32 em diante, já anota. É página que gosta de cair em prova, é teclinha que vai ser útil para fazer prova, porque são teclas que a gente fez tudo lá na unidade 2, a gente utiliza agora com a HP. Então, a gente tem essa tecla aqui, ó, essa porcento T, maiúsculo, o porcento Tzão aí. Temos esse triângulo aqui, porcento, que na verdade é delta porcento, tá? Que é também utilizada, e a porcentagem normal.
beleza? Então, essas 3 teclas aí, ó, da HP, essas 3 teclas são as teclas que a gente mais vai estar utilizando para falar de percentual. Então, a primeira que ele traz ali na apostila é essa percentual, porcento T, tá? O porcento T. Através dessa tecla, podemos calcular um percentual em relação a um total. Exemplo 1. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Exemplo 1. Quanto corresponde o percentual de R$20 em relação a R$200? Se a gente for colocar isso, né, na regra de 3, então ele queria, o que a gente falava? O número original corresponde a 100%. Então ele até coloca aqui a regra de 3, que 200 corresponde a 100% e 20 é o que a gente quer achar. Então ele ia fazer a regrinha multiplicada lá, 200 que multiplica x, que é igual a 20 que multiplica 100. Que vai ser 200x, que é igual a R$2.000. Pego os 200 que está multiplicando, passo dividindo para o outro lado. X é igual, então, a 10%. Então, quando eu tenho o número original, que corresponde a 100, e eu quero saber quanto corresponde àquele, sabe aquela de compra e venda que a gente estava trabalhando? Isso vai ser uma das que a gente também pode estar utilizando. Ele até depois coloca lá para saber de lucro ou prejuízo, já é um outro botão. Mas se a gente quiser saber quanto correspondeu aquele número em percentual, a gente utiliza então o porcentagem T. Então, se eu quero saber quantos de 20 reais dentro de 200 reais, quantos por cento é 20 reais dentro dos 200%. Então, para não precisar fazer a regra de 3, eu pego lá 200 na calculadora. FCLX. Vamos zerar a memória dela. 200, que é o meu número maior, que é o meu número original. Enter. 20 reais, que é o que eu quero descobrir em questão percentual. E vou lá e porcento T. Então, eu descobri que 20 reais é 10% de 200 reais. Deixa eu pegar aqui um outro exercício que aparece ali na apostila, lá na página 32. Vamos pegar aqui, ó, na página 32. Ó, na página 32, o exercício 2. Ele fala assim, calcule o percentual, quanto corresponde 200 reais em relação a 600 reais. Então, eu pego a minha HP, FCLX, pego o meu número maior, o meu número que corresponde a 100%, então, que é os 600 reais. 600. Enter. 200, que é o que eu quero saber. Quantos corresponde 200 reais em cima dos 600? 33,33. Observe, já estou trabalhando 2 casas depois da vírgula. 6 casas depois da vírgula. Pode ver que aí é uma dízima. O 3. Então, se eu arredondar ele para 2 casas depois da vírgula, vai continuar 33. Tá? Então, 33,33, o quê? Reais ou por cento? Por cento. Não esqueçam disso, tá? De sempre colocar a unidade de medida que a gente está trabalhando. Então, é 33,33%. Tá? Isso aí eu respondi a questão 2 ali da autoatividade. Ó, voltando aqui. Exemplo 2. Uma geladeira
que é vendida à vista por 1.799, tem 800 de imposto embutido no valor de venda. Quanto representam esses impostos em percentual sobre o preço à vista da geladeira? Então, eu quero saber quantos por cento corresponde os R$800 em cima do 1.799. Eu pego a minha calculadora, FCLX, 1.799, Enter. Eu quero saber quanto é que é os R$800. 800. E vem aqui, ó, percentual T. 44,47%. Então, não esqueça da unidade de medida. Então, 44,47% significa R$800, que são os impostos. Então, do valor da geladeira que eu comprei à vista de 1.799, 44,47% é somente de imposto sobre aquele valor. Então, a gente tem aí também essa função da calculadora que a gente consegue estar verificando. Friso novamente, escreve, deixa anotado na apostila, que para utilizar o porcento T é somente quando eu vou trabalhar dois números monetários. Observem que são sempre dois números monetários. Por que eu friso isso? Porque vocês, ao lerem o exercício, vocês já vão conseguir... Opa, peraí, são dois valores monetários, real. Então, eu já sei que eu vou utilizar ou essa tecla ou a tecla do delta por cento ali. Posso estar utilizando essas duas teclas. Então, opa, mas espera aí, o que a gente quer saber? Eu quero saber quanto número corresponde dentro de um número grandão. Então beleza. Então é o porcento tesão. Então, porcento tesão, a gente sempre vai utilizar esse aqui. Porque eu quero saber quanto vale um número pequenininho em percentual em cima de um número grandão. Beleza? Anotem, fazem essas observações. Na hora de fazer a prova, na hora de fazer exercício, conseguir compreender melhor. Vamos para o próximo. Nayara, então o triângulo porcento ali é para valores menores, é isso? Vou explicar agora. Tá. Esse aí, por enquanto, eu só estava no porcento tesão. Agora a gente vai no triângulo porcento, que na verdade é o delta, tá? Esse símbolo aqui do triângulo, na matemática, a gente chama de delta. É delta porcentagem. Então, isso aqui quer dizer uma variação em percentual entre dois números. Então, ele dá o exemplo aqui. Carlos comprou um telefone celular por R$300 e revendeu por R$350. De quantos por cento foi o lucro de Carlos na operação? Vamos lá. A gente utiliza esse botão, né, de delta por cento quando nós queremos falar de lucro ou prejuízo. Já anota isso aí também, que já é uma sacada. Na hora de fazer lá os exercícios, eu já vou perceber. Opa, ele quer saber o lucro. Se ele quer saber lucro, então eu vou utilizar delta por cento. Eu não vou utilizar o porcento tesão. Eu vou utilizar delta por cento. Tá? Então, a gente já consegue observar só no enunciado qual é a tecla que a gente vai falar. Então, Josué, respondendo a tua pergunta, a diferença é que o delta por cento é para quando a gente quer achar lucro e prejuízo. Então, quando eu vendi
eu comprei por um valor, vendi por outro. Eu tenho lucro ou tenho prejuízo? Delta por cento. Tá? Então, anotem, deixem isso anotado, que na hora que vocês forem fazer os exercícios, já sabe, tá? Então, vamos lá, ó, ele colocou lá que Carlos comprou um telefone celular por R$300. R$300 é o quê? O valor original. É o que corresponde a 100%. Lembra quando a gente fez isso lá na unidade 2? E revendeu por 350. Opa, eu comprei por 100 e vendi por... Eu comprei por 300 e vendi por 350. Eu sei que eu tive um lucro. Lucro de quantos? De R$50. Certo? Beleza. Já sei que em questão monetária eu tive um lucro de R$50. Agora, em questão percentual, quanto que vale esse 50%, esse R$50 em valor percentual? Então, se a gente fosse lá fazer na regra de 3, ele colocaria lá que 300 corresponde a 100%, porque 300 era a minha compra original. Lembra que eu trabalhei com vocês semana passada? Todo o valor original é 100%. Então, a gente pegou lá 300, que corresponde a 100%. E o meu lucro foi de quantos? R$50. Então, eu quero saber quantos por cento corresponde a esse 50. Coloquei 50, que corresponde a X. 300 multiplica o X, 50 que multiplica o 100. Então, a gente sabe que 50 multiplicado por 100 dá 5.000. E eu vou pegar esses 300 que está multiplicando, passar para o outro lado, então aqui, dividindo. 5.000 que divide por 300 é 16,67%. Vamos para a calculadora. FCLX. Qual é o meu valor original? Meu valor original é 300. O 300 sempre vai vir, o valor original sempre vem na frente do cálculo, na calculadora HP, tá? Então, o valor original vem sempre na frente. Anota isso daí. Na HP, no delta por cento, valor original sempre vem na frente. E depois é o meu valor de venda. Então, 300, enter. 350, que foi o valor que eu vendi. E aí eu venho nessa tecla do delta por cento e clico nela. E vai dar 16,67%, que foi o quê? O meu lucro ou o meu prejuízo? Meu lucro, porque eu comprei por 300, vendi por 350. Ou seja, eu já sei que eu tive R$50 de lucro, então foi 16,67% de lucro. Se eu trabalhar com 3 casas depois da vírgula, vai dar 16,667. Se eu trabalhar com 4 casas depois da vírgula, vai aumentar. Então, por isso que eu falei para vocês, tudo vai depender do número de casas que eu estiver trabalhando ali, vai dar um resultado. Professora do céu, e se porventura, sem querer, eu não coloquei lá na resposta discursiva com 4 casas depois da vírgula, vai ter algum problema? Não, não vai ter problema nenhum, tá? Mas, se lembrem-se, se puder sempre finalizar com 2 casas depois da vírgula, melhor. Seguimos. Exemplo 2. Um carro foi comprado por R$19.000 e após 2 anos foi vendido por R$17.200. Qual foi o valor do prejuízo? Então, na calculadora, o que a gente combinou?
que sempre coloca o valor original primeiro, o valor da compra inicial, 19 mil. Enter. Por quanto que eu vendi? 17.200. Delta por cento. Menos 9,47. Ele já deu um menos aqui, ó. Se ele deu menos, já, ó, dica, é prejuízo. Se apareceu o menos, é prejuízo. Por mais que se ele tivesse falado aqui, um carro foi comprado por 19 mil reais e após 2 anos vendido por 17.200 reais. Se ele nem tivesse falado qual foi o resultado e diga se for prejuízo ou lucro. Óbvio que a gente, na questão matemática, já vai saber. Foi prejuízo. Ele comprou por 19, vendeu por 17. A gente já sabe que tem prejuízo. Ah, então, se tiver essa pergunta, foi prejuízo ou foi lucro? Quando a gente trabalha com o delta por cento, se apareceu o menos, é prejuízo. Se apareceu sem nada, porque é um sinal positivo, ou seja, foi um lucro. Beleza? Exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um exercício aqui. Não tem nenhum deu. Aqui. O exercício 3. O exercício 3, ele aqui. Carlos comprou uma motocicleta por 18 mil e revendeu por 17.300. Calcule a porcentagem de prejuízo nessa transação. Então, FCLX. Ele falou que comprou uma bicicleta por 18 mil, valor original, e vendeu, enter, ela por 17.300. Delta por cento, meu prejuízo foi de 3,89%. Professora, na hora que eu for colocar a resposta em percentual, eu preciso colocar o menos? Não. Só vai colocar que foi um prejuízo de 3,89%, tá? E, por fim, a última tecla que aparece pra gente, que é a tecla de porcentagem, que é a tecla também que aparece na calculadora normal. Então, a gente utiliza ela, né, quando eu quero saber quanto é 14% de 2 mil reais. Então, eu já venho aqui, FCLX, 2 mil, enter, 14%. Então, 14% de 2 mil reais é 280 reais. Isso a gente utiliza muito na calculadora normal, né? Na calculadora normal, a gente tem já a tecla de porcentagem, aquela assim, né? Vou colocar aqui, vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Aí a professora paga mal o mico e não dá o resultado que era para dar. Que a gente faz multiplicado, né? Né? Se eu não me engano. Aqui, essa. Ah, deu certo. Às vezes a professora paga um mico, né? Então, na calculadora normal, o que a gente costuma fazer? 2 mil que multiplica 14 e depois eu clico na tecla percentagem para dar os 280. Na HP, na verdade, FCLX, eu coloco os 2 mil, enter, 14%, 280. Beleza? A de porcentagem já é algo mais, quando eu quero saber
um percentual em relação a um valor. Ó, outra dica, quando no enunciado tem um número percentual e um número monetário, é o sinal que eu vou utilizar essa técnica, porque eu quero saber quantos por cento representa de um valor monetário. Professora, mas vamos lá. Eu quero falar que eu estou vendendo, eu tinha lá R$2.000 e tive um lucro de 14%. Como é que eu faço isso na HP? Então, R$2.000, enter, 14%. Beleza, professora, mas você acabou de me falar que os R$180 que deu ali corresponde aos 14%, mas eu quero saber o valor total. Depois eu só venho aqui no botão do mais e ele automaticamente soma para a gente, tá? Então, se eu quero saber o valor final, né, dessa soma, não só o quanto, eu não quero saber o quanto corresponde, eu quero saber o valor final. Então, aí eu também consigo fazer dessa forma. Então, eu sei que eu só vou lá no mais e já vai dar. Ah, professora, mas eu vendi um objeto por R$2.000, porém eu tive um prejuízo de 14%. 2.000, 14%. Menos. Aí eu sei que eu vendi isso por 1.720. Ou seja, eu peguei aqueles 14% e diminuí. Dá para fazer assim também, para vocês saberem que na própria calculadora, se eu quero saber se foi esse 14%, quanto ele pode influenciar a mais ou a menos naquele número. Ou se eu quero só simplesmente saber quanto que é 14% de R$2.000, só faço aquilo ali, aquela operação. Cara, eu não sabia que eu ia... Não digo perder, porque nunca é perder tempo, né? Mas eu não sabia que eu ia ficar tanto tempo assim explicando um tópico. Mas realmente, na sala de aula, a gente perde um pouquinho de tempo mesmo nesse tópico. Principalmente para poder ensinar, né, mexer na calculadora. Trabalhando com datas. Aqui também na calculadora HP, a gente consegue programar calendário. Então, a gente consegue saber, por exemplo, cheque predatado. Eu vou fazer um cheque hoje e vou predatar, só estou dando exemplo, né? E vou predatar para daqui 50 dias. Para não precisar pegar o calendário e ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50, a gente consegue fazer isso na própria HP. A HP ela já vai dar a data certinho do meu cheque, por exemplo. Ela já dá, só que batendo ali, ponto, ela já dá o valor, né, a data certa. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa trabalhar o calendário, porque existe o calendário inglês e o calendário português. Por quê? O americano, ele coloca o mês na frente da data. Ele não fala assim que hoje é dia 11/3/2021. Ele coloca que é mês 3/11/2021. Então, ele inverte, né? O calendário americano geralmente é invertido. Então, por isso que a gente precisa, primeiro passo, né? Deixar a calculadora na configuração português, porque para a gente é melhor. Então, eu preciso, como é que a gente faz isso? Né? Ele coloca lá, aperto o G, D.my, para colocar ela no valor no calendário brasileiro. Como que eu vou fazer isso? Vai lá na calculadora. Tá vendo que aqui, ó, como eu falei, agora a gente vai utilizar, se ele falou para clicar o G, é porque a gente vai utilizar alguma função
aqui que seja do azul, né? Então, aqui, ó, se a gente for olhar aqui, ó, a tecla 4 e a tecla 5, embaixo tem o D.MY ou o M.DY. Ou seja, aqui a gente está falando de calendário. A tecla 4 é o calendário brasileiro, que a gente utiliza, que é dia, mês e ano. E a tecla 5 é o americano, que é mês, dia e ano. Então, o que nós vamos utilizar? A tecla 4. Por quê? Nós vamos utilizar dia, mês e ano. Então, por isso que eu aperto o G e 4. Mas, na verdade, eu não estou usando a função 4. Eu estou usando a função D.MY. E vocês vão ver que vai aparecer no visor do teclado, no visor da calculadora, a função marcada, porque nós estamos utilizando esta função. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu for trabalhar datas, eu tenho que sempre verificar se está D.MY no visor. Aí ele já explica aqui pra gente, né? Dia, mês e anos. Para ativar o formato dia, mês e ano, pressione GDMY. Para introduzir a data, estando esse formato em vigor. Introduza os dígitos do dia, no máximo 2, né? Porque nossos calendários vão até 2 dígitos aí, né? 30, 31. Pressione o botão decimal, o botãozinho, né? O ponto. Introduza os 2 dígitos do mês, que aí são de 01 a 12, 01 para janeiro, 12 até dezembro. E introduz os 4 dígitos do ano, né? 1989, 2021, tudo isso são 4 dígitos. E aperto o Enter. 0 G-Date. O G-Date apresenta a data, mostra o dia da semana que caiu ou vai cair determinada data. Então, isso aqui é para a gente saber o dia da semana. Por exemplo, eu quero saber o dia da semana que eu nasci. Então, vamos lá. Então, a professora nasceu no dia 2/12/1989. Então, eu quero saber qual foi o dia da semana. Então, eu vou pegar lá 02. Ponto. Porque toda data tem que estar... O dia tem que estar separado por ponto. Apenas o dia. 12, porque eu nasci no ano... Ou nasci no mês de dezembro, mês 12. E o ano? 1989. Aperto Enter. 0. E agora eu vou apertar a função G. Date. Date está aqui no CHS, ó, tá aqui embaixo. Date. Então, o dia 2/12/1989 foi o 6º dia da semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, a professora nasceu no sábado. FCLX, zero a memória dela. Vamos lá, hoje é dia 11, ponto. Agora o mês do 3/2021. Eu quero saber que dia da semana é. Enter. 0 G CHS, porque eu vou utilizar a função date. Dia 11/3/2021 é o 4º dia da semana. Segunda, terça, quarta,
quinta. Bateu? Bateu. Então, a gente utiliza essa função para saber o dia da semana. Poxa, qual vai ser o dia da semana que a professora vai fazer o aniversário dela esse ano? Qual vai ser, que dia da semana vai cair? 02/12 de 2021. Enter 0G date. Então, o dia 2/12 de 2021 vai cair no quarto dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Ou seja, o aniversário da Prof. vai cair num dia que a gente vai ter aula. Então, vocês não podem esquecer que o aniversário da Prof. vai ser um dia que a gente vai ter aula e vocês vão ter que fazer uma surpresa para a Prof. Fazer uma apresentação bem linda, bem maravilhosa, mandar flores para minha casa ou mandar flores lá no polo, uma cesta, bem assim. Eu sou, para quem sabe, o ano passado eu pedi presente de aniversário. Essa turma nem deu bola para mim no meu aniversário, mas tudo bem, tá anotado na minha agenda. Tá anotado na agenda. Só tô de olho. Tô brincando, vocês falaram. Me deram muitos parabéns, fizeram homenagens bem lindas. Até no Instagram vocês fizeram homenagem. Vai ser feriado, Emerson. Não tem prova no dia, uhul. Beleza, então? Essa função aí para saber o dia da semana. Eu coloco data, o dia, ponto, mês e ano, enter, 0, porque eu não quero fazer a diferença de nada. Gdate. Então, o Gdate vai, essa função date, o número que aparece aqui é o dia da semana. Deixa eu ir além. Tá, vamos lá. Aqui, na mesma função, F, CLX. Você está comprando hoje, eu te vendi uma bicicleta. E eu sou parceira tua e falei assim, fica despreocupado, me paga daqui 97 dias. 97 dias. Me paga daqui 97 dias, beleza? Junta o teu dinheiro lá e daqui 97 dias você me procura e me paga. Que dia que eu tenho que achar a professora? Então vamos lá. Que dia que é hoje? Hoje é dia 11.03 de 2021. Enter. Para daqui quanto tempo eu falei que era para você me pagar? 97. Jogo lá o 97. G date. Então, você vai ter que me pagar no dia 16 do mês 6, junho de 2021, que vai cair numa quarta-feira. Então, essa teclinha, na verdade, serve para isso, para a gente saber qual vai ser a data do pagamento. Ou não só do pagamento, mas qual vai ser quando é que vai cair aquela data após tantos dias. Então, eu boto a data de hoje e falo assim, ele vai ter que me dar um cheque para daqui 120 dias, então eu vou lá e... Que dia que é hoje? 11. Ponto, porque o dia a gente separa. Mês, ano. Enter. 120, que é o que eu dei de prorrogação para ele. G, date. Então, qual vai ser a data que eu prorroguei para conversar com ele daqui 120 dias? 9/7 de 2021, que vai cair no quinto dia da semana. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, vai cair numa sexta-feira. Daqui 120 dias eu vou te cobrar o resultado, hein?
É no dia 9/7/2021, que vai cair numa sexta-feira. Nossa, você tem um calendário na cabeça? Não, não, eu tenho uma HP. Então, na HP, a gente também consegue fazer essa situação. Deixa eu pegar aqui uma outra. Outra situação também que a gente pode fazer, que não só prorrogando, né? Ou também quando eu quero saber quanto foi para trás. Então, eu vou lá, FCLX. Ah, hoje é dia 11/3/2021. Então, o que a gente pode fazer? Para dia anterior, a gente vai colocar a data de hoje e vai colocar lá. Eu queria saber quanto que era 25 dias atrás. Opa, esquecendo de colocar o enter. 11.03/2021. Enter. Há 22 dias atrás. Professor, e agora? Bugou. Eu sei jogar para frente, agora voltar. Como é que eu faço? Lembra que lá no começo, quando a gente explicou a finalidade do botão CHS, que é o quê? O CHS é negativar o número, então eu preciso negativar, porque eu vou jogar lá para trás. Eu quero saber o que é para trás. Negativo, CHS. Negativei o número. G, date. Então, de hoje, 22 dias atrás, era o dia 17/2/2021 e caiu numa quarta-feira. Caiu na quarta-feira e era 17/2/2021. Pode pegar o calendário e ver se vai bater ou não. Se não bater aí, a calculadora não tá rolando. Mas a gente consegue também jogar, né? Entender qual foi o número que era a data anterior. Lembrando, para a data anterior, eu tenho que utilizar o CHS. E aqui eu também já tinha falado, ele finaliza o tópico 4 falando dessas 3 teclas, né? Que são para quando a gente trabalha a capitalização composta, os juros compostos, né? Que a gente utiliza muitas teclas N, I, PV, PMT, FV. N, para a gente trabalhar tempo. I, para a gente trabalhar taxa. PV, para a gente trabalhar valor presente. PMT, para a gente trabalhar a questão de prestação ou pagamento periódico. FV, para trabalhar valor futuro. E ele também coloca essa função aqui, ó, laranja, int, para juros simples, né? Que aí é quando a gente pode estar utilizando no juros simples. E no juros composto, a gente precisa acionar essa tecla. A gente sempre aciona aí para trabalhar juros composto ou não. A gente vai acionando para trabalhar o juros simples ou os juros compostos. A calculadora HP 12C, ela é fundamental, né, para a gente fazer essa parte de juros composto, porque ela é uma calculadora que vai, de uma forma, ela vai simplificar, né, ela vai acabar simplificando os cálculos dos juros compostos. Se a gente for colocar em equação de matemática, são cálculos muito, assim, complexos na parte mesmo principalmente de equação, quando a gente fala de expoentes, né, que nos juros compostos a gente acaba trabalhando com um número que tem expoente. E fazer isso, às vezes, para números muito altos, acaba que na calculadora normal, ali na raça mesmo, na matemática normal, acaba sendo um pouco complexo. E já na matemática, já na calculadora financeira, é muito fácil a gente realizar toda essa parte de juros composto, mas justamente pelo fato dela já ter botões, né?
Então, pessoal, é isso aí. Aula de hoje, então, como vocês viram, unidade 1, né? Foi até eu passei um pouquinho, voltei um pouquinho o vídeo ali. Foi bem maçante, né? Como vocês podem ver, mas a professora, ela domina bem, né? A calculadora financeira, mesmo porque o esposo dela trabalha em banco, em área financeira, então facilita, né? Então, assim, pelo menos, mesmo que é uma regravação de uma aula de uma professora, o importante aqui é o que? A gente aproveitar os meios de comunicação, os meios online, de trazer para vocês o que vocês precisam realmente saber. Ah, professor, mas essa aula aí foi gravada. É claro que se fosse eu, que não domino, dar essa aula, nossa, vocês iam achar um saco. Porque eu ia estar com muito mais dúvida do que vocês, talvez, que já estão na área aí da matemática financeira, já na gestão, já trabalham com esse ramo, né? E alguém com menos experiência poder dar aula aqui. Aí, nesse caso, eu prefiro trazer materiais que realmente vão contribuir para o ensinamento de vocês, tá? Então são técnicas que a internet possibilita a gente, né? Então a gente vai fazendo assim, semana que vem, provavelmente na próxima aula eu vou continuar, né? Mas porém eu sempre vou trazendo algum link para paralelamente com o vídeo dela, tá? Hoje, por exemplo, não teria necessidade, mas vocês podem ver que esse vídeo aí ele já está durando 3 horas e meia, 1 hora a mais do que realmente a gente teria na aula presencial, né? Então, no presencial e também no próprio Teams aqui, né? Que é 2 horas e meia, então aqui já tem 3 horas e meia. Então tá muito mais rico esse vídeo aqui, que eu gravei, vocês podem olhar quantas vezes vocês quiserem, do que realmente eu tá falando, coisa e tal. Eu cortei a maioria das partes não essenciais, né? Então ele demora e é bem mais trabalhoso para mim fazer do que simplesmente estar 2 horas e meia aqui falando com vocês, né? Então, tudo de bom, galera. Grande abraço. Espero que essa videoaula aí seja útil para vocês, né? Para mim realmente foi muita, né? Rever o vídeo dela novamente, porque eu vejo todo o vídeo antes para poder editar, né? Então eu já estou vendo ele pela segunda ou terceira vez, né? E assim a gente vai aprendendo devagarinho. Daqui uns meses, uns anos, quem sabe eu estou dominando mesmo essa matemática financeira, né? E eu mesmo posso aplicar aí a parte de aula com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui.